A história começa em uma residência nobre sob a luz da lua, enquanto um jovem grita desesperadamente por sua mãe. Nisso, o garoto é segurado por alguém e se desespera ao ver seu pai e pergunta o que está acontecendo ali. Mas seu pai apenas o segura e ordena que pare de fazer barulho e saia do local imediatamente. O homem então diz para garantir que esse incidente nunca vaze para fora, o que deixa o jovem chocado. Além disso, ele declara que a partir daquele dia o clã Baekli não vai buscar vingança pelo ocorrido. Ele explica que tudo é pelo bem do clã e por uma causa maior, e avisa para Baekli One não ser imprudente. Com isso dito, o pai vira as costas e vai embora, deixando o garoto para trás completamente desolado. Lágrimas escorrem enquanto o jovem se pergunta como seu progenitor pode se chamar de homem sem vingar sua esposa. Ele então grita que seu pai não é nem mesmo humano, e no salão vazio vemos o caixão de sua mãe. Decidido, o protagonista começa a descer as escadas, dizendo que vai embora, pois não tem mais nenhum apego ao clã. Ele corre pela noite sabendo que é fraco demais para se vingar agora, mas promete que vai ficar mais forte. Seu plano é fundar uma nova seita e reunir pessoas e assim construir seu próprio poder para o futuro. O garoto corre com determinação, pensando em cada um daqueles que estiveram envolvidos na morte de sua mãe. Ele jura que vai fazê-los pagar mesmo que leve décadas para conseguir sua tão sonhada vingança. Então, 12 anos se passam e vemos um lugar pegando fogo enquanto um homem implora por sua vida. Um guerreiro desesperado oferece qualquer coisa que o protagonista desejar em troca de continuar vivo. Ao redor deles, vários corpos estão caídos e o jovem então diz que de fato existe algo que ele quer. O homem com a lança fica com um sorriso de esperança e pergunta animado o que nosso herói deseja. Nisso, o protagonista sorri e responde que a única coisa que ele quer é a vida dele. A expressão do inimigo muda na hora e ele diz com raiva que aquilo não tem a menor graça. O protagonista então diz que tudo bem e que se o homem não vai dar sua vida por vontade própria, então ele vai apenas pegá-la à força enquanto saca sua arma preparado para o combate. O inimigo fica furioso e grita que vai destroçar o jovem ao ponto de ninguém o reconhecer, mas o rapaz desvia com facilidade e comenta que a boca de seu oponente é tão suja quanto o rosto dele. Com um salto poderoso, ele aterrissa no chão, quebrando tudo ao redor com o impacto de sua força. Nosso herói fica com uma expressão de tédio, mostrando que não está levando a luta a sério. O guerreiro então pula para atacar, prometendo enviar a cabeça do jovem para a Aliança Murim. Calmamente, o espadachim coloca a mão no cabo de sua espada, se preparando para o golpe final. Em um instante, um clarão branco corta o ar, mostrando a velocidade do ataque do protagonista. Com isso, o inimigo cai derrotado no chão e o confronto chega ao fim de forma rápida. Após a batalha, o herói fica parado observando o prédio em chamas com um olhar distante. Ele olha para sua espada agora manchada com o resultado de sua vitória contra o inimigo. Nesse momento, a mulher o chama de capitão e diz que veio entregar um pergaminho como combinado. Ele se vira com o rosto sujo, mas sorrindo, e agradece Moyong Haibayon por ter esperado pacientemente. Ela pede para ele limpar o rosto primeiro, mas o jovem diz que não é nada importante. Os dois ficam parados diante da construção em chamas com a missão finalmente concluída. Usando sangue em seu rosto, ele então começa a escrever algo no pergaminho que recebeu. Ele olha para o que escreveu e reflete se aquele é o fim ou talvez apenas o começo de uma nova jornada. O rapaz joga o pergaminho para sua companheira e pede para ela levar a Aliança Murim. A garota pergunta se ele está voltando para sua cidade natal e ele confirma que conseguiu tudo o que queria na aliança. Então a companheira dele pergunta se pode visitá-lo algum dia e ele concorda que ela pode ir se ficar entediada. A moça insiste dizendo que para isso acontecer, ele precisa pelo menos falar onde encontrá-lo. Com um sorriso confiante, ele revela sua localização na província de Hubei, no condado de Hualong. A cena então muda e vemos o protagonista em um barco navegando por um rio com uma bela paisagem ao fundo. Ele reflete em silêncio sobre como sua jornada até este momento foi longa e cheia de dificuldades. O rapaz se lembra de quando deixou seu clã para trás para se fortalecer e se juntou à Aliança Murim. Usando as artes marciais que criou ele, chegou ao posto de capitão e já se passaram 12 longos anos. Agora, com um sorriso determinado, ele sente que finalmente chegou a hora de criar sua própria seita. Ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para uma mansão e a propriedade ideal apareceu à venda. No barco, ele ri sozinho, muito feliz por tudo estar dando certo para seus planos futuros. O espadachim então aponta para o céu e grita de alegria, acreditando que os céus estão ajudando. O barqueiro se assusta e o herói pede desculpas rapidamente, dizendo que se empolgou um pouco. Então ele explica que está indo finalizar a compra de uma mansão para realizar seu sonho de fundar uma seita. O homem do barco murmura que só há uma mansão à venda ali e se pergunta se há mal assombrada. Disfarçando, ele deseja que a seita do jovem prospere e nosso herói agradece sem desconfiar de nada. O rapaz continua rindo muito confiante de que nada pode dar errado em seus planos de agora em diante.
mas de repente, sua expressão muda completamente para uma de puro choque e muita raiva. Ele chega ao local e encontra uma mansão velha e caindo aos pedaços enquanto um vendedor o recebe. Furioso, o protagonista agarra o vendedor e o vira de ponta cabeça, perguntando se aquilo é um golpe. Ao entrarem, ele reclama da sujeira e do abandono do lugar, e o outro diz que vai explicar tudo depois. O vendedor então começa a apresentar o local, dizendo que há 45 quartos e 5 salões de treino. Então o protagonista pergunta qual seita era a dona dali, mas o homem alega não saber por ser uma propriedade antiga. Irritado, o rapaz quer saber qual é o verdadeiro problema do lugar, e o vendedor decide contar a verdade. Ele revela que não há nada de mais exceto que todos os donos anteriores morreram ali de repente. O homem continua explicando que todos tiveram falência cardíaca, e que o lugar é considerado mal assombrado. Com raiva, o espadachim o confronta e o vendedor desesperado oferece a mansão por 1/10 do preço. Nisso o herói muda de humor na hora e começa a rir, dizendo que ele devia ter falado isso antes e o chama de amigo. O vendedor elogia a coragem de Baek Lee-won como capitão da Aliança Murin e entrega a escritura da propriedade. O jovem pega o documento e uma janela de sistema aparece confirmando que ele recebeu a escritura. De repente, o corpo do rapaz começa a tremer e o outro homem pergunta o que está acontecendo com ele. Mas o vendedor diz que seu trabalho acabou e avisa para o herói o procurar se ele sobreviver à primeira noite. Com um sorriso satisfeito, o homem vai embora com seu dinheiro enquanto o protagonista o observa partir. Sozinho na mansão, o novo dono suspira se preparando para o que está por vir naquele lugar misterioso, mas logo ele se anima e começa a correr pelo pátio celebrando sua nova e grandiosa conquista. Ele ri muito animado, pensando que agora só precisa recrutar discípulos para sua nova seita. Nisso, uma nuvem de poeira sobe e ele percebe que primeiro vai precisar dar uma boa limpada no local. Sem perder tempo, o rapaz amarra uma faixa na cabeça e começa a faxina limpando o chão com o pano. Com um sorriso determinado, ele encara a tarefa, mostrando que não tem medo de trabalho duro para começar. Depois de um tempo, vemos o pátio brilhando e ele fica satisfeito com o resultado de seu esforço. Parado na porta, ele abre as portas e diz que está na hora de terminar a limpeza de sua nova casa. Dentro da mansão limpa, ele encontra uma espada em um suporte e se pergunta o que é aquilo. O rapaz fica curioso e se questiona se o antigo dono esqueceu o objeto para trás por algum motivo. Ele então pega a arma, pensando que teve sorte, pois ela pode render um bom dinheiro na venda. De repente o cenário muda e ele aparece em um salão branco futurista sem entender onde está. Nisso uma tela de sistema surge o avaliando como artista marcial e dando a ele a segunda maior nota. Mas algo passa zunindo por seu rosto em alta velocidade e o deixa completamente chocado com a situação. Imediatamente ele saca a espada para se defender enquanto o sistema avisa que está ajustando a dificuldade. Com um sorriso, ele percebe que foi isso que acabou com os antigos donos daquele lugar misterioso. O jovem olha para cima e vê um tipo de canhão, deduzindo que foi dali que o projétil foi lançado. O teste então começa na dificuldade extrema e ele aceita o desafio dizendo que vai encarar de frente. Um novo aviso aparece nomeando o desafio como teste de proeza marcial e outro tiro é disparado. Ele se prepara para o impacto e grita para o desafio vir com tudo, pois ele vai mostrar seu valor. Com a espada em mãos, El se posiciona para destruir tudo que vai vir. Porém, no último segundo, ele percebe algo e tenta parar, mas parece ser tarde demais para reagir. Com isso, uma chuva de ataques o atinge em cheio, o jogando para longe com muita força e violência. Ao aterrissar, ele percebe que os ataques pararam e entende que está fora do alcance do canhão. Ele nota que pode descansar um pouco, mas sua espada está quase destruída pelos golpes. Nesse momento, uma espada gigante surge do chão e ele se surpreende ao ver que o sistema lhe deu outra. Ele pega a nova arma e se levanta entendendo que as regras do teste. Com uma nova cicatriz no rosto, ele encara o desafio novamente, pensando em sua próxima estratégia. Ele entende que se os ataques não o alcançam ali, isso significa uma coisa importante para sua estratégia. Com isso, ele deduz que os canhões estão na verdade protegendo algo do outro lado daquela sala. Então, sem hesitar, o rapaz avança em alta velocidade na direção das armas, pronto para o combate. Mas no meio do caminho, ele se surpreende ao ver que a sala está reagindo à sua aproximação. Imediatamente os canhões começam a disparar uma rajada de projéteis contra ele de uma só vez. O espadachim usa sua nova espada gigante para desviar dos ataques com maestria e muita precisão. Ele se concentra totalmente na defesa, rebatendo cada esfera de metal que vem em sua direção. A força dos impactos é grande, mas ele consegue se manter firme sem recuar um passo sequer. Com um grito de esforço, o guerreiro continua a avançar mesmo sob a chuva de ataques constantes. O herói gira sua lâmina com toda a força para criar uma defesa ainda mais impenetrável. Com seu movimento, uma enorme onda de energia é liberada cortando o ar à sua frente. Nisso ele usa sua técnica Passo da Lua Fluente e cria um turbilhão de energia ao seu redor. Em seguida, o rapaz ativa o campo fantasma, se movendo através das ondas de poder com agilidade.
Finalmente ele prepara seu golpe final, o poderoso corte crescente com sua espada gigante. Seu ataque atinge em cheio um objeto de cristal que estava sendo protegido pelos canhões. O cristal se estilhaça em vários pedaços e o teste parece ter finalmente chegado ao fim. Ele aterrissa no chão e algumas partículas de energia azul flutuam ao seu redor. Mas o jovem fica chocado ao ver que ainda restam algumas esferas de aço e sua espada quebrou. A arma se desfaz em pó em sua mão e uma mensagem anuncia que o teste foi concluído. De volta à mansão, ele olha ao redor e se pergunta se o lugar mudou de alguma forma após o teste. Uma mensagem confirma que ele passou no teste de proeza marcial e o herói cai no chão exausto. O sistema informa que as funções da mansão serão desbloqueadas no nível mais alto e uma espada de luz aparece. Com um sorriso, ele pega a nova arma e diz que é o mínimo que o sistema podia fazer por ele. Então, o sistema avisa que o teste só vai acabar de verdade quando ele der um nome para a mansão. Com um olhar confiante, o rapaz diz que o nome de sua seita já foi decidido há muito tempo. Ele se levanta com determinação e declara que sua seita se chamará Seita dos Céus Justos. O sistema confirma o registro e uma marca brilhante aparece na mão do jovem, simbolizando sua nova posição. Agora, como dono oficial, ele se vira e desafia qualquer espírito que viva ali a se mostrar. Uma nova mensagem surge avisando que o sistema da seita está sendo inicializado, o que o deixa confuso. De repente, a mansão inteira começa a tremer e brilhar com energia misteriosa e poderosa. Assustado, ele grita o nome do vendedor que o enganou e corre para tirar satisfações com ele. O homem então aparece e pergunta calmamente se Baekli Boon passou bem a noite em sua nova casa. Furioso, o protagonista o agarra pela roupa e reclama que ele não avisou sobre o sistema da seita. O herói aponta para a tela de sistema e diz que aquilo seguiu a noite toda, deixando o vendedor confuso. O homem diz que não há nada ali e pergunta se o jovem bateu a cabeça ou algo do tipo. Irritado com a situação, o rapaz o solta enquanto o vendedor ameaça pegar a mansão de volta. Mas o protagonista diz que precisa do lugar por enquanto e começa a planejar a cerimônia de fundação. Ele pede recomendações de lojas para fazer cerca de 21 uniformes para seus futuros discípulos. O homem sugere algumas lojas locais, mas avisa que negociar com elas não será nada fácil. Ele explica que as lojas estão competindo por um contrato com o Salão do Dragão Amarelo. O vendedor então diz que com as finanças do protagonista, ele não poderia comprar tecidos do Salão do Dragão de qualquer forma. Por isso ele sugere que o rapaz vá para a Rua dos Comerciantes, mas avisa que eles podem não negociar com ele por causa dos boatos. O protagonista fica pensativo e se pergunta como o boato sobre a mansão se espalhou tão rápido. Mas Yiri Yang fica todo suado e desconversa dizendo que fofoca viaja mais rápido que o vento. Com os olhos brilhando de raiva, o jovem o acusa de ter espalhado o boato e o outro tenta disfarçar. Com medo, o vendedor muda de assunto, dizendo que o fato do herói estar vivo prova que o lugar é seguro. Mas o rapaz se irrita e aponta para ele gritando que a culpa é toda dele por apresentar a mansão. Mais tarde, em uma loja de tecidos, o dono diz com um sorriso que não vai vender nada para o protagonista. O homem até mesmo prega a porta enquanto o rapaz insiste para ele pelo menos ouvir sua oferta. Então o comerciante joga algo nele e o expulsa o chamando de azarado por causa da mansão mal assombrada. Na rua, o herói percebe que todos estão fofocando sobre ele e tenta manter a calma para não parecer um louco. De repente ele ouve alguém gritando para ser solto e se vira para ver o que está acontecendo. Lá ele vê um garoto segurando um homem e gritando que ele prometeu salvar sua irmã doente. Um senhor reconhece o menino que explica que aqueles homens o enganaram e roubaram seu dinheiro. Nisso, um dos homens dá um soco no garoto e os outros ao redor ficam chocados com a cena. O agressor é chamado por seu irmão mais velho que manda ele resolver a situação em silêncio. O valentão então se vira para o menino e o senhor e os ameaça, dizendo que o fizeram sujar as mãos. Com um sorriso maligno, o homem se vira, mas nosso herói o chama para chamar sua atenção. Em um piscar de olhos, o protagonista avança e acerta um chute poderoso no rosto do agressor. Com isso, o homem cai no chão derrotado enquanto o herói olha para ele. O irmão do agressor fica furioso com a interferência e grita perguntando quem ele pensa que é. Nosso herói olha para o menino e o senhor e diz que seu nome não é muito importante, mas vai responder. Com um sorriso confiante, ele se apresenta como Baekli Boon, o líder da seita dos Céus Justos. O homem fica indignado e salta para atacar, gritando que um líder de seita desconhecida não devia se meter. Mas o protagonista desvia do golpe com uma facilidade incrível, sem nem parecer se esforçar. Ele então avisa que nunca é bom julgar alguém pela fama de sua seita enquanto pisa num homem caído. Com os olhos brilhando, ele completa que isso é ainda mais verdade quando não se sabe a força do oponente. Outro membro da seita da Espada Branca avança furioso e o ameaça dizendo que ele fez um inimigo. O guerreiro pergunta se nosso herói tem ideia do que isso significa, enquanto salta para o ataque. Mas Baekli Boon simplesmente diz que não se importa e o acerta com um soco direto no rosto. O último inimigo em pé então saca sua espada e parte para cima do protagonista com tudo.
O Ponente o reconhece pelos boatos de que o ex-capitão da Aliança Murim comprou a mansão assombrada. O rapaz reclama que já está de mau humor por não conseguir os uniformes por causa dessa fofoca. Ele aponta para o inimigo e manda ele parar de falar e vir lutar diretamente contra ele. Com um sorriso provocador, nosso herói o chama para o combate com um gesto de dedo bem debochado. O homem da espada fica possesso e diz que vai ensinar uma lição ao tolo arrogante em sua frente. Ele salta e desfere um golpe poderoso que racha o chão com o impacto de sua força devastadora. O protagonista encara o ataque vindo de cima com um olhar calmo e preparado para a ação. Com o movimento ele se esquiva da lâmina que passa raspando por ele. Então ele agarra o braço do inimigo e acerta um soco em sua barriga. O inimigo cospe sangue com o impacto do golpe e não consegue nem reagir à força do ataque. Completamente derrotado, ele cai no chão e nosso herói confirma que aquilo foi um desafio de verdade. Com os olhos brilhando, ele diz que se eles querem briga, podem ir até a seita dos céus justos a qualquer hora. O protagonista então avisa para o homem ir embora em silêncio, se não quiser que as coisas fiquem piores. Com isso, os valentões fogem e o herói se vira para o menino e o senhor perguntando se eles estão bem. O garoto diz que ouviu ele procurando alguém para fazer uniformes e que sua irmã é muito boa com costura. Nisso, o menino se ajoelha no chão e implora desesperadamente para que o espadachim salve sua irmã. O rapaz fica sem graça e diz que isso é trabalho para um médico, mas uma tela de sistema surge na sua frente. A janela avisa que uma nova oportunidade de troca foi detectada e que o alvo é de 3º grau. Vendo a classificação alta, o herói fica com um sorriso interessado e pede para o garoto contar mais. O menino então explica que seus pais faleceram e que agora são apenas ele e sua irmã sozinhos no mundo. Ele conta que eles viviam da costura dela, mas uma doença congelante a atingiu e o protagonista entende. O velho então se apresenta como dono de uma loja de tecidos e diz que estava preocupado com a garota. Com isso, Seoul guia os dois apressadamente na direção de sua casa para que vejam sua irmã. Eles chegam a uma cabana caindo aos pedaços e o menino entra gritando que trouxe um caçador de fantasmas. Nosso herói fica todo sem jeito com o título e nega rapidamente que seja um caçador de fantasmas. De repente ele vê a garota com as mãos sobre o fogo e uma energia quente e dourada emana delas. O protagonista fica completamente chocado com a cena bizarra que está presenciando naquele momento. A jovem então se vira para ele sentada perto da fogueira e pergunta calmamente quem ele é. Ele percebe que as mãos dela não se queimam agora e ele entende tudo. O sistema informa que o calor do fogo e o frio no corpo dela estão em um conflito violento e ele se pergunta se é um efeito colateral. Ele se apresenta como seu, aí explica que seu irmão implorou para que ele a salvasse, deixando-a surpresa. A jovem diz que se não fizer isso, ela vai ter queimaduras de frio e ele pergunta o que isso significa. O dono da loja de tecidos então chega e seu explica que não o contatou por causa de sua condição. O protagonista pede para checar o pulso dela e a moça concorda um pouco desconfiada da situação. Ele segura a mão dela com cuidado e começa a analisar a energia que flui por seu corpo. Uma aura azul e fria envolve a mão dela enquanto nosso herói se concentra na análise da condição. Com seu toque, uma energia brilhante se manifesta na palma da mão da garota, revelando a natureza do problema. O sistema avisa que ela está absorvendo energia Yin demais e que isso será perigoso se continuar. Então, uma análise completa confirma que o excesso de energia Yin invadiu o corpo de seu vapor completo. Após a análise, ele se afasta e diz que finalmente entendeu o que está acontecendo com ela. O rapaz explica que ela possui um corpo Yin extremo, uma constituição rara que atrai e armazena energia Yin. Ele menciona que a Imperatriz da Espada também tem esse tipo de corpo, deixando-a intrigada com a informação. A jovem fica impressionada ao saber que a Imperatriz é uma mestre espadachim e uma dos 10 céus. Mas o herói explica que no caso dela, ela absorveu energia Yin demais e sua energia Yang está acabando. Com isso ele dá a notícia de que se continuar assim, ela vai falecer dentro de 3 meses no máximo. Seohua pergunta se não há cura e seu irmão grita que é mentira e que ele é igual aos outros. O protagonista explica que remédios apenas atrasariam o inevitável e os sintomas voltariam piores. Ele então diz que a chave é a energia Yang e que precisam restaurá-la no corpo dela. Nisso o sistema o interrompe e mostra uma recompensa de missão. A janela mostra que o efeito de recuperação aumenta a saúde e a energia interna dos membros da seita. Ele então recebe a missão de recrutar seu primeiro discípulo em troca de 50 unidades de água da essência. Com um sorriso astuto, nosso herói percebe que pode curar Seohua e conseguir sua primeira discípula ao mesmo tempo. Ele se vira para a garota e diz que não tem 100% de certeza, mas acredita ter encontrado uma forma de ajudá-la. Com um olhar sério, o rapaz estende a mão e a convida para se tornar sua primeira discípula. Os irmãos ficam completamente chocados com a proposta repentina e não entendem o que está acontecendo. Com um sorriso confiante, o protagonista pede para que eles confiem nele pelo menos uma vez.
Mas Seo-ah diz que nunca aprendeu artes marciais antes e fica insegura com a ideia de se tornar uma artista marcial. Ela se lembra que o mundo Murin está cheio de pessoas que falam de retidão, mas só pensam em si mesmas. A jovem recorda que seus pais foram vítimas desses conflitos e morreram por causa da hipocrisia deles. Por isso ela teme que nosso herói seja igual aos outros e a abandone quando as coisas ficarem difíceis. De repente, ela nota algo na mão do espadachim e para de pensar em suas dúvidas por um instante. Seo-ah aponta que a mão dele está congelada pela energia Yin dela, mas o rapaz não se importa. Ele diz que aquilo não é nada se significar que ele pode curá-la e a encara com um sorriso gentil. Com isso a garota percebe que ele pode ser diferente e decide dar um voto de confiança a ele. Com um sorriso, ela diz que não tem o que fazer e que se pode ser curada, vai aceitar a proposta. Seo-ah então segura a mão do protagonista e diz que vai contar com ele para ajudá-la com seu problema. A missão é concluída e ele recebe as 50 unidades de água da essência como recompensa. O sistema avisa que o contato com a energia Yin causou um ferimento leve em sua mão. Usando a água da essência, ele inicia o efeito de recuperação. Seo-ah fica surpresa ao sentir suas mãos esquentando e o brilho branco da cura envolve por completo. O sistema confirma que a taxa de recuperação dela aumentou e o protagonista sorri satisfeito. Nisso, uma nova aura azul a envolve e sua saúde começa a ser restaurada pelo foco de energia espiritual. O rapaz percebe que a energia Yang dela está fluindo novamente e vê que seu plano está funcionando. Uma nova mensagem confirma que a energia Yang da nova discípula está sendo restaurada com sucesso. A jovem não acredita no que está acontecendo e diz que suas mãos e pés estão finalmente se curando. Seu irmão a abraça chorando de felicidade e o dono da loja pergunta se ele a curou com artes de energia. Nosso herói começa a rir com a situação e desconversa dizendo que foi algo parecido com isso. O velho comerciante fica impressionado e diz que agora entende por que o líder da aliança, Murin, o valoriza. O protagonista fica surpreso ao saber que o homem conhece o líder da aliança e fica curioso. O comerciante então se desculpa por não se apresentar e revela que seu nome é Chongam. Com um sorriso imponente, ele se apresenta como o dono do Salão do Dragão Amarelo, o mestre do salão. Enquanto isso, na seita da Espada Branca, o líder recebe a notícia de que seus homens foram humilhados. O líder humilha um de seus homens que pede desculpas pela falha em cumprir sua missão. O subordinado grita de dor, enquanto o líder pergunta se a dor física se compara com a humilhação. Desesperado, o homem pede perdão, mas seu superior ignora e continua a puni-lo sem piedade. O líder então ordena que todos sejam levados para a câmara de punição e os homens são arrastados. Um dos membros da seita implora por uma segunda chance, mas o líder não demonstra nenhuma compaixão. O homem se vira com um olhar sombrio e repete o nome de Baek Li-won. Com um sorriso maligno, o líder So Yao-wang diz que vai preparar uma grande festa de boas-vindas para ele. De volta à cabana, nosso herói fica de queixo caído ao ouvir a revelação do velho senhor. Sem acreditar no que ouviu, o rapaz pergunta se o homem é de fato o mestre do Salão do Dragão Amarelo. Com um sorriso, Cheongam disse que percebeu que nosso herói não era qualquer um, mas não imaginava tanto. Os irmãos se curvam imediatamente pedindo desculpas por não o terem reconhecido antes. O mestre então explica que o líder da Aliança Murin o enviou para investigar os boatos sobre o jovem. O rapaz fica surpreso ao ouvir isso e escuta atentamente o que o mestre tem a dizer para ele. Nisso, uma nova janela de sistema surge avisando que um parceiro de negócios de primeiro grau foi detectado. O sistema explica que o homem tem poder para influenciar tanto a Aliança Murin quanto a Murin não ortodoxa. Nosso herói pensa que essa é uma ótima chance, mas não é o futuro que ele deseja para si mesmo. Com isso, o rapaz agradece a oferta, mas recusa a proposta dizendo que não pode aceitar. Com um sorriso, ele explica que acabou de receber sua primeira discípula para sua seita. A expressão de Cheongam muda na hora e ele pergunta furioso se o jovem ousa recusar. Mas o rapaz confirma e em troca oferece uma chance de fazerem negócios juntos no futuro. O mestre do salão fica possesso e o acusa de pagar sua amizade com pura arrogância. O espadachim então promete que em 10 anos vai criar uma seita no mesmo nível das 10 seitas ortodoxas. Cheongam acha a ideia ridícula, pois a seita nem mesmo teve sua cerimônia de fundação. Com isso, o mestre solta uma gargalhada e diz que o rapaz está falando coisas absurdas. O herói então corrige o homem e diz que a fama que ele prometeu não é para o Salão do Dragão. Com um sorriso, ele diz que deseja negociar com o futuro do Salão do Dragão Amarelo. Mais tarde, a nova discípula pergunta o que vai aprender e seu mestre responde a postura do cavalo. A nova discípula reclama um pouco dizendo que pensou que ia aprender algo mais interessante no treino. Mas seu mestre explica que ela não tem preparo físico e que por agora vão focar em melhorar a resistência dela. A garota pergunta por quanto tempo vai ficar assim e ele responde com um sorriso que será por 1 hora, deixando chocada. Mesmo surpresa com a exigência de seu novo mestre, a jovem se concentra para cumprir o treinamento.
Com isso, ela pergunta se vai mesmo conseguir aprender artes marciais e ele confirma que sim. Ele explica que a energia interna se acumula naturalmente no corpo dela por causa de sua condição especial. O rapaz sorri pensando que não pode perder alguém com as condições perfeitas para ser uma artista marcial. De repente, o líder da seita ouve um barulho vindo do portão e fica em alerta para o que está chegando. Um homem entra correndo e gritando o nome de Baekhyun de forma bem desesperada e urgente. O mensageiro entrega uma carta da seita da Espada Branca e pergunta se ele conhece o líder deles. O protagonista se lembra na hora que são aqueles caras que ele enfrentou no dia anterior na rua. Com o olhar curioso, ele pega a carta para ver o que aqueles homens querem com ele agora. Após ler a mensagem, ele descobre que a seita da Espada Branca está organizando uma competição de duelos. O entregador explica que a seita domina a região e que o líder deles é famoso por sua péssima personalidade. Nisso, o mensageiro fica confuso, pois eles costumam ir atrás de seitas de nível parecido com o deles. De volta acabando o mestre do salão, ouve a história toda e diz que entendeu a situação. Então Xiongam-myong exige que vai enviar seu discípulo para a seita do rapaz e que o acordo depende dele. Mas o mestre avisa que se a seita dele o decepcionar de alguma forma, ele vai ter consequências. Uma aura de dragão dourado surge atrás do velho, mostrando que ele não está de brincadeira. Com um sorriso, o jovem diz que ele não precisa se preocupar, pois uma aura de tigre branco também aparece. O mestre do salão então se levanta e com um sorriso ele diz que tudo bem e que o acordo está fechado. Com isso ele grita para trazerem as sedas, deixando nosso herói e os irmãos completamente surpresos. Do lado de fora, vários homens se curvam diante do mestre com carroças cheias de mercadorias. Ele diz que aquilo é um presente e o pagamento do contrato, então nosso herói não pode recusar de jeito nenhum. Com um sorriso, o rapaz agradece e nota como os homens do mestre são habilidosos e bem discretos. O velho então pensa consigo mesmo que a arrogância daquele jovem é igualzinha a dele antigamente. Mais tarde na carruagem, o mestre chama seu subordinado para dar uma nova ordem para ele. Ele diz que já que está fora, vai aproveitar para ver um velho amigo e pede para ir à aliança do caminho maligno. Com um sorriso misterioso, o homem completa que precisa beber um pouco com o líder daquela aliança. A noite cai sobre a floresta enquanto o tempo passa e a cena muda de lugar para outro momento. De volta à seita, o protagonista mostra seu novo uniforme para a discípula e pergunta o que ela achou. Com um sorriso enorme, ele diz que adorou a roupa nova e o sistema confirma o aumento de seus atributos. A jovem fica feliz por ele e o rapaz se move testando o conforto de seu novo e belo traje. Nisso, uma janela surge dizendo que a roupa foi bem feita e que ele pode pegar uma recompensa por isso. 3 opções aparecem na tela e o herói fica impressionado com as ótimas recompensas oferecidas. Ele pensa que as 2 primeiras são boas, mas decide escolher a terceira opção na hora sem hesitar. O sistema então confirma a escolha e avisa que agora ele pode destravar os traços de seus discípulos. Uma janela com as informações de Xiaohua aparece mostrando seus talentos e sua fraqueza física atual. Os traços dela são diligência e responsabilidade, mas ela não tem energia para desbloquear mais. Confuso, o sistema explica que a discípula precisa aumentar seu nível, mas o rapaz decide que vai deixá-la mais forte para destravar seu traço e ela não entende nada. Com um sorriso, ele diz que é hora de começar o treinamento e a jovem fica surpresa com a notícia. Determinada, ela se prepara para aprender artes marciais, mas se pergunta se vai conseguir se sair bem. Nisso, ela se lembra de quando seu mestre estendeu a mão para ajudá-la, mas o medo de falhar a preocupa. Ela recorda das palavras dele dizendo que podia consertá-la e que tudo ia ficar bem no final. Com isso, a garota decide confiar em seu mestre e se preocupar com os problemas depois que surgirem. Voltando a outra cena, o mensageiro se apavora com o olhar dos dois e tenta dizer que foi mal entendido. Com um sorriso, o herói diz que eles estão tentando envergonhá-los e que isso vai ser bem divertido. O rapaz diz que essa é a chance de espalhar o nome da seita, mas a discípula fica insegura com a ideia. Ela então pergunta se não vai ser um fardo para ele, já que são apenas os 2 no torneio. Mas o mestre se vira e revela que ela vai participar da competição sozinha, deixando a garota em choque. A jovem fica sem reação e repete para si mesma que vai lutar sozinha e que precisa se esforçar mais. De repente a ficha cai e ela grita desesperada com a ideia de ter que lutar completamente sozinha. A noite chega e vemos a garota exausta após mais um dia de treinamento pesado com seu mestre. Caída no chão, ela reclama de sua baixa resistência e que está fazendo a postura do cavalo demais. A outra mal consegue balançar a espada por 1 hora e só aprendeu o movimento básico que até crianças sabem. Deitada no chão, a jovem se desespera ao lembrar que faltam apenas 2 semanas para seu duelo. Com isso, ela se pergunta o que seu mestre está pensando enquanto ele a observa treinar de longe. Mas o rapaz apenas dá um sorriso e um joinha para ela, dizendo para não se preocupar com nada. A discípula cai no chão e no fim decide que vai tirar satisfações com seu mestre. Chegando no quarto de seu mestre, a jovem percebe que ele ainda está acordado lá dentro.
Com isso, a garota o chama timidamente, mas acaba espetando seu dedo em algo na porta. Nisso, o sistema avisa que ele se feriu pela 23ª vez e o rapaz se irrita com o aviso. Ele imagina que ela está começando a duvidar do treino e por isso precisa terminar a roupa dela logo. Então ele termina de costurar a roupa e torce para que sua discípula goste do presente que fez. Mas a jovem apenas o observa de longe e decide ir embora sem falar nada com ele no momento. Nesse momento, o sistema avisa que o traço de responsabilidade dela está florescendo, o deixando confuso. O tempo passa e finalmente chega o grande dia do duelo da seita da Espada Branca. Na seita da Espada Branca, um dos membros pergunta por que o duelo não é privado com a seita dos Céus Justos. O outro explica que os rumores se espalharam e o líder quer usá-los de exemplo para todos. Com um sorriso, um dos membros diz que eles não sabem o lugar deles e por isso vão aprender a lição. Nisso, nosso herói e sua discípula chegam para se inscrever na competição de duelos. O homem fica encantado com a beleza da jovem e se pergunta se a seita só escolhe pessoas bonitas. Ele observa os dois e não consegue deixar de notar a beleza da nova competidora do evento, mas ele também percebe que a roupa dela está com a costura um pouco bagunçada e estranha. A jovem pergunta se ele gostou do presente e apesar da costura, ela diz que adorou o resultado. Com isso, o evento de duelos começa e o apresentador fala sobre a amizade entre as seitas. Ele também diz que é uma chance para os jovens e que prepararam um pequeno presente para o vencedor. O presente então é revelado e todos ficam chocados ao ver a lendária pílula azul menor. O sistema explica que a pílula solidifica o fluxo de Chi e ajuda a refinar o núcleo de energia. Com o anúncio do prêmio, a multidão vai à loucura e todos comentam como o líder da seita é generoso. O apresentador então avisa para todos que as preparações para as chaves da competição estão prontas. Com um olhar sério, o líder da seita da Espada Branca chama seus homens de tolos por ficarem animados. Ele então sorri de forma maligna e promete que vai garantir que a nova seita nunca mais se opõe a eles. Com isso, ele grita para seus homens mostrarem a diferença de poder entre eles e todos concordam na hora. A rodada preliminar do evento finalmente começa com a arena de duelo cercada por uma multidão. A jovem discípula parece muito nervosa com a situação enquanto segura sua arma de madeira com força. Ela então se vira para seu mestre e pergunta insegura se vai mesmo conseguir lutar no torneio. O rapaz diz para ela se lembrar do seu treinamento, mas a jovem só consegue pensar na postura do cavalo. Então ele pede para ela acreditar nele, pois foi ele quem a treinou por este momento importante. O mestre garante que ela ficou muito mais forte, e a garota pergunta desconfiada se aquilo é verdade. Com isso a jovem se enche de determinação e promete para si mesma que vai dar o seu melhor na luta. A partir daquele momento, a garota se prepara para o que está por vir na competição de duelos. O apresentador então anuncia o início das rodadas preliminares e a arena inteira se agita. Seoha e seu oponente Cheongsam da seita da Lua Azul se apresentam formalmente antes do combate, mas o inimigo a olha com desprezo e comenta que ela parece nunca ter usado uma espada na vida. Os dois competidores se encaram no centro da arena esperando o sinal para começarem a lutar. A garota então admite para ele que está aprendendo há apenas um mês, deixando o adversário surpreso. O oponente ri, dizendo que ela enlouqueceu e que vai ensiná-la uma lição e o juiz dá o sinal. Imediatamente o guerreiro avança para atacar com toda a sua força enquanto ela se prepara para a defesa. Com um golpe poderoso a jovem atinge o oponente em cheio e o joga para longe com muita força. Nisso, o guerreiro é arremessado contra a parede da arena e a multidão fica em choque com a cena. O juiz da partida não consegue acreditar no que acabou de acontecer bem na sua frente. A plateia inteira fica de boca aberta, pois a luta foi decidida em um piscar de olhos. Enquanto isso, nosso herói na multidão diz que foi por isso que ele mandou ela acreditar em si mesma. Com um sorriso no rosto, a jovem comemora enquanto o juiz anuncia sua vitória na competição. O rapaz reflete que nas últimas 2 semanas ensinou a ela a mentalidade certa de um artista marcial. E ele explica que dar tudo de si em um ataque não é fácil para novatos com medo de machucar o oponente. Com isso, ele conclui que a jovem consegue usar seu poder total ao contrário dos outros adversários. Ainda na arena, a garota olha para seu mestre e grita com muita felicidade que ela conseguiu vencer. Observando a empolgação da multidão, ele acredita que ela vai chegar fácil na rodada principal. Sem se preocupar com ela, o rapaz decide procurar por outros talentos enquanto a próxima luta é anunciada. Seu interesse é despertado ao ouvir que um lutador da seita da Espada Branca vai lutar a seguir. Na arena, o membro da seita rival bloqueia o ataque de seu oponente com muita facilidade e precisão. Sem dar tempo para o outro reagir, o guerreiro contra-ataca com um golpe direto no rosto do adversário. Com o rosto machucado e sem conseguir se levantar, o homem admite sua derrota na competição.
mas mesmo com a luta encerrada, o vencedor se prepara para atacar o homem caído mais uma vez. Com um olhar cruel, o lutador ataca sem piedade, mostrando sua natureza violenta e desleal. Desesperado, o juiz estende a mão e grita para ele parar, pois a partida já tinha sido decidida. O juiz então anuncia a vitória de Jinguang, e o lutador apenas estala a língua com desdém. Observando o lutador, nosso herói pensa que ele está apenas brincando mesmo, com a clara diferença de habilidade. Nisso, sua discípula corre até ele toda feliz e conta que passou para a rodada principal, e ele a parabeniza. A garota diz que venceu fácil por dar tudo de si como ele mandou, e o mestre concorda que o plano funciona. De repente, a jovem sente uma intenção perigosa e percebe que ela vem daquele lutador da outra seita. Ela pergunta sobre o homem e seu mestre avisa que ela provavelmente vai enfrentá-lo na rodada principal. De repente, alguém parabeniza os dois por chegarem na rodada principal, o que os deixa surpresos. Com isso, eles se viram e veem que é o líder da seita da Espada Branca se aproximando dele. O homem pede desculpas pela grosseria de seu discípulo e o rapaz diz que ele precisa discipliná-los. O líder então coloca a mão no ombro da garota e diz que é impressionante uma moça chegar tão longe. Ele diz que é uma pena que a jornada dela vai acabar e a convida para se juntar à sua seita. Mas o protagonista tira a mão do homem de perto dela e agradece por ele pensar tão bem da jovem. O líder fica irritado com o comentário e é um cara com uma expressão nada amigável no rosto. Com raiva, o homem chama por Wang Pao e um de seus discípulos corre para atender ao seu chamado. Ele então ordena que o rapaz os guie para seus aposentos e deseja que aproveitem o resto do evento. Nisso, ele completa com um sorriso maligno que é para eles aproveitarem se conseguirem, é claro. O guia se apresenta como Wang Pao e o sistema mostra que ele tem uma estrutura excelente e muito talento. Com isso, o rapaz pede para que eles o sigam para que ele possa mostrar onde eles vão ficar. Mas o protagonista coloca as mãos nos ombros do guia, o deixando surpreso com a atitude. Com um sorriso, ele elogia a altura e o físico do rapaz, que agradece todo sem graça. Apavorado, o guia mostra o quarto deles e foge correndo desejando que eles descansem bem. A discípula então pergunta sobre seu próximo oponente e o mestre devolve a pergunta para ela. Com um sorriso, ele pergunta o que ela acharia de ter Wang Pao como seu novo colega de treino. Em um flashback, vemos como o rapaz foi recrutado por seu antigo mestre que perguntou seu nome. O líder elogia o físico do garoto e o convida para se juntar à sua seita por causa de seu talento. Muito feliz, o jovem aceita a oferta na hora e agradece ao seu novo mestre pela oportunidade. Mas em um treino, ele é facilmente derrotado por Jinguang, que humilha na frente de todos ali. As pessoas comentam como Jinguang é incrível por vencer alguém 3 anos mais velho que ele. Caído no chão, o rapaz implora para o outro parar, pois aquilo é apenas um treinamento entre eles. De longe, o líder da seita observa a cena e diz que julgou mal o potencial daquele jovem. Ele conclui que apesar do físico forte, o rapaz é fraco por dentro e não serve para ser um guerreiro. Com desprezo, o mestre o manda continuar limpando a bagunça de seus colegas para sempre, o que o choca. De volta ao presente, Wang Pao acorda ofegante em sua cama depois de ter esse pesadelo terrível. Com a mão no rosto, ele percebe que tudo não passou de um sonho ruim e tenta se acalmar. Mas Jinguang entra em seu quarto e pergunta o que ele está fazendo ali naquele momento. O guerreiro diz que quer se aquecer para o duelo e o outro diz que não está se sentindo bem. Sem se importar com isso, Jinguang insiste que precisa se aquecer e que não liga para as desculpas dele. Ele diz que a única utilidade do rapaz é seu corpo e que por isso ele deve ajudar nessas horas. O lutador diz que é só um aquecimento leve e o outro fica sentado na cama sem saber o que fazer. A cena então volta para a arena e o apresentador anuncia o início das semifinais do torneio. Nosso protinha explica que o oponente dela usa a Espada da Ilusão, um estilo cheio de falhas. Ele então pergunta como ela pretende vencer alguém com esse estilo de luta, e ela tem uma ideia. O rapaz sorri e diz que a ideia dela é boa, mas que existe um método ainda mais fácil de vencer. Ele sussurra algo no ouvido dela, e a jovem fica completamente chocada com o que ele falou. Com um sorriso confiante, o mestre diz que com isso ela vai vencer com certeza, e pede para ela confiar. Com um sorriso determinado, a jovem concorda na hora e se prepara para o combate que está por vir. De repente, Iriang aparece e nosso herói o cumprimenta surpreso ao vê-lo ali na arena. O homem parabeniza o rapaz pelo progresso da discípula, mas ele parece não dar muita bola para isso. Com um sorriso convencido, ele diz que só vai aceitar os parabéns depois que ela vencer as finais. Na arena, o oponente da jovem diz que a sorte dela acaba ali, pois ela chegou longe demais na competição. Com um sorriso, ele completa dizendo que todos ali estão esperando pela derrota dela no duelo. Mas a garota o interrompe e diz que seu mestre acredita em sua vitória e que isso é o que importa. O adversário ri da confiança dela e a chama de louca igual ao seu mestre, o que a deixa irritada. Com isso, o juiz anuncia o início da partida e a jovem avança com tudo para vencer o duelo. Os dois oponentes trocam golpes rápidos e precisos, mostrando suas habilidades com as armas de madeira.
O adversário elogia a coragem dela, mas continua a pressioná-la com seus ataques constantes. A jovem então percebe que os fundamentos de seu oponente são de um nível completamente diferente do dela. Mas mesmo assim, a garota não se intimida e continua a lutar com toda a sua força e determinação. Ela então se afasta do oponente e ele a provoca perguntando se ela já está com medo. Ela então se lembra do conselho de seu mestre para se concentrar no centro para se defender. Com isso, ela mantém sua guarda firme e se prepara para o próximo ataque. O adversário desfere um golpe poderoso, mas a jovem consegue bloquear o ataque com sua arma. Com o impacto, ela é empurrada para trás, mas consegue se manter firme sem cair na arena. O oponente fica surpreso ao ver que ela conseguiu defender seu golpe e a elogia por isso. Com um sorriso convencido, ele admite que a subestimou e se prepara para atacar de novo. Então ele usa sua técnica de ilusão e lança vários projéteis de energia contra a garota. Os ataques de energia roxa cortam o ar em alta velocidade na direção da jovem competidora. A discípula fica surpresa com a técnica e não sabe como reagir ao ataque que se aproxima. Nisso, seu mestre explica que os usuários da espada da ilusão são fracos em combate corpo a corpo. Ele então diz que se ela conseguir alcançá-lo com sua espada, a vitória será dela com certeza. Com um olhar determinado, a jovem diz que está apenas começando e se prepara para avançar. Sem hesitar, a garota corre em alta velocidade na direção do adversário para encurtar a distância. O inimigo elogia a atitude dela e se prepara para o confronto direto que está por vir. Ela desvia dos ataques de energia com agilidade, se aproximando cada vez mais de seu oponente. Mas o guerreiro diz que os movimentos dela são muito óbvios e fáceis de prever na luta. Com isso, ele a atinge em cheio com um golpe poderoso que a joga para longe com muita força. Na plateia, seu mestre e Yang ficam chocados com o que acabou de acontecer na arena. O oponente então declara sua vitória, enquanto a jovem está caída no chão completamente derrotada. Ofegante e sem forças, a garota se apoia em sua arma de madeira sem conseguir se levantar. Com um olhar de desprezo, o adversário diz que tinha esperanças, mas que a luta acabou ali. Mas com o último pingo de força, a jovem diz que a luta ainda não acabou e que não vai desistir. Mesmo com dificuldade, a jovem se mantém firme e determinada a vencer o combate a todo custo. O adversário debocha dela e avança novamente para o ataque sem dar tempo para ela se recuperar. Mas a garota desvia os projéteis com um salto impressionante e avança na direção dele com tudo. O oponente fica completamente chocado com a velocidade dela e não consegue acreditar no que vê. Com um grito de guerra, a jovem declara que a luta vai acabar ali mesmo com seu próximo golpe. Usando a segunda forma de suas artes, ela atinge o adversário em cheio com um golpe poderoso. Nosso herói sorri satisfeito e diz que ela conseguiu vencer o duelo como ele havia previsto antes. Mas um membro da seita da Espada Branca se levanta e acusa a jovem de ter trapaceado na luta. Ele diz que ela se fingiu de fraca para enganar o oponente, o que ultrapassa segundo as regras. O líder da seita rival se aproxima e questiona a falta de educação de um discípulo com o líder de outra seita. O discípulo tenta se desculpar, mas seu mestre o interrompe e diz que aceita o pedido de desculpas, mas o homem completa que a culpa foi de seu discípulo por ter assumido que a garota tinha perdido. Com isso, o juiz anuncia a vitória de Soawa e a multidão comemora o resultado da partida. A jovem corre até seu mestre muito feliz e ele a parabeniza pelo bom trabalho na arena de duelo. De longe, Wong Pao observa a cena com uma expressão de admiração e um pouco de inveja da garota. O líder da seita rival se aproxima do rapaz e o encara com um olhar sério e muito intenso. Com uma voz baixa, ele ordena que o jovem coloque veneno na comida da garota para enfraquecê-la. O homem explica que não basta apenas derrotá-la e que precisa garantir a vitória de sua seita. Mas Wong Pao se recusa a fazer isso, e seu mestre o ataca com um tapa forte no rosto. Com raiva, o líder o chama de tolo e diz que se ele não tem talento, pelo menos devia seguir ordens. Ele continua a puni-lo e diz que por isso os outros discípulos são melhores que ele. De repente, nosso herói interfere e comenta sobre a disciplina severa do outro mestre. Com isso, o homem se vira surpreso ao ver quem está falando com ele. Nando, o líder da outra seita, o reconhece e nosso herói apenas sorri para ele de volta. O homem então o acusa de não ter cortesia por se meter nos assuntos de sua seita. Nosso herói diz que é dever de um mestre guiar seus discípulos sem nunca desistir, mas o rival sugere que ele cuide de seus próprios assuntos e siga seu caminho. O rapaz então revela que está ali a negócios e pede para ele entregar Wong Pao para sua seita. O jovem fica completamente chocado e sem entender o porquê daquele pedido repentino. Nosso herói explica que os métodos de sua seita combinam muito mais com o rapaz. Com raiva, o líder acusa o jovem de ter se tornado amigo do mestre da seita dos céus justos. Com um sorriso maligno, o homem aceita a proposta, deixando seu discípulo desesperado. Mas ele diz que seria uma pena deixar um discípulo querido ir embora e propõe uma aposta. Do outro lado, a jovem discípula sente um calafrio e se pergunta onde seu mestre se meteu.
A aposta é que a seita vencedora do torneio pode pegar um discípulo da seita perdedora. O protagonista diz que a oferta é uma pena, mas que não precisa se preocupar com isso. Com isso, o líder rival concorda com os termos da aposta e o acordo é selado entre eles. O homem então avisa que o único discípulo que ele tem está prestes a desaparecer. Nosso herói então se vira para Wong Pao e pergunta por que ele acha que foi escolhido. Ele diz que não está fazendo uma promessa vazia e pede para o jovem pensar com cuidado. Irang pergunta chocado se a discípula sabe sobre a aposta que seu mestre acabou de fazer, mas o rapaz desconversa e diz que ela ficaria feliz em ter um novo colega de treino na seita. Ele então se vira para a jovem e pergunta se ela pode vencer o torneio sem colocar pressão nela. A garota diz que vai dar o seu melhor e que sabe que pode conseguir vencer a competição. Com um sorriso, o mestre diz que acredita nela e que sabe que ela é capaz de vencer o desafio. Com isso, a jovem se enche de determinação e o sistema avisa que seu traço de responsabilidade despertou. O líder da seita rival avisa para seu discípulo não baixar a guarda e lutar com tudo que tem. Com um sorriso confiante, o jovem promete que não vai haver mais nenhuma desgraça e que vai vencer. Wang Pao aconselha o outro a ter cuidado, mas ele o ignora com arrogância e desprezo. O guerreiro diz que não vai ser descuidado como o outro e que vai esmagar a falsa esperança dela. Com isso, o juiz anuncia o início da grande final e os dois competidores se encaram na arena. O adversário diz que dá crédito a ela por chegar tão longe, mas que sua sorte acaba ali. Com um sorriso, a jovem responde que eles vão ter que lutar para descobrir quem vai vencer. O oponente pensa que ela vai evitar o combate direto para explorar uma abertura e parte para o ataque, mas a jovem avança com tudo e o atinge em cheio com um golpe surpreendente e muito poderoso. O guerreiro é jogado para trás e fica chocado ao perceber que a energia interna dela é mais forte. Um mestre da jovem havia avisado que o oponente ia subestimar sua energia interna por ser iniciante, mas por causa de seu corpo ir em extremo ela acumula energia de forma natural e muito mais rápido. Quando sua garota continua a atacar com toda a sua força aproveitando a vantagem que tem sobre ele. A jovem então se lembra do conselho de seu mestre para não dar ao oponente a chance de respirar. Sabendo que só tem uma chance, a jovem avança com determinação para o ataque final. Com um salto poderoso, ela se prepara para desferir um golpe de cima para baixo no oponente. Mas o adversário consegue bloquear o ataque e os dois ficam em um impasse por um momento. A garota então o chuta no estômago e o joga para longe com a força do impacto do golpe. O guerreiro fica surpreso com a força dela e não consegue acreditar que foi jogada para trás. Com um sorriso, a jovem admite que a energia interna dele é mais forte do que ela pensava, mas o oponente diz que mesmo assim ela é apenas uma novata e avança para o ataque novamente. Com um golpe poderoso, ele a joga no ar e a atinge com uma aura de energia roxa. A jovem sente a força do ataque e percebe que aquele golpe é muito mais poderoso que os outros. Com determinação, ela promete para si mesma que vai acabar com a luta em apenas 10 segundos. Ela não pode perder de jeito nenhum e se concentra totalmente para o próximo movimento. De repente, seu traço de responsabilidade é ativado e seus olhos brilham com uma nova energia. Seus outros traços também se ativam e se fundem com o de responsabilidade, a deixando mais forte. Com isso, um novo traço único se manifesta e seus sentidos ficam muito mais aguçados. O sistema explica que em situações extremas sua percepção e julgamento são aprimorados. A jovem então desvia do golpe do oponente, e ele fica chocado com a velocidade dela. Com um olhar surpreso, o guerreiro se pergunta como ela conseguiu desviar de seu ataque, mas antes que ele possa reagir, a jovem o atinge com um golpe direto no rosto com sua arma. A garota fica chocada com o que acabou de fazer e não consegue acreditar em sua própria força. Com um olhar sombrio, o adversário declara que a luta acabou e se prepara para o golpe final. Vendo o perigo iminente, nosso herói grita o nome de sua discípula, completamente desesperado com a situação. Nisso, a jovem se lembra das palavras de seu mestre e se enche de coragem para o golpe final. Com isso, uma enorme explosão de poeira e energia acontece na arena e o resultado é incerto. Nosso herói e Iri Yang ficam surpresos e confusos com o que acabou de acontecer bem na frente deles. O líder da seita rival reconhece a técnica e se pergunta se aquela é a lendária arte de Infrígida. A garota então usa a terceira forma de seu golpe perfurante básico, com sua mão brilhando de energia. Com isso, ela flutua no ar cercada por uma aura azul e usa a técnica de um ponto para atacar. A jovem então sente seu corpo um pouco dormente e se pergunta o que está acontecendo com ela. Mas de repente ela é jogada para trás e seu mestre grita desesperado ao ver a cena. Sem pensar duas vezes, o rapaz corre para o palco e o juiz tenta impedi-lo de interferir na luta. Ele então aponta para o oponente caído e diz que a luta já foi decidida há muito tempo.
O juiz se vira e vê o discípulo da seita da Espada Branca caído no chão completamente derrotado. Com isso, o juiz anuncia a vitória de seu Awa e a jovem comemora muito feliz com o resultado final. A jovem comemora muito feliz e seu mestre a parabeniza pela grande vitória no torneio. Enquanto isso, o líder da seita da Espada Branca fica furioso e grita que eles o fizeram de bobo. Nosso herói ignora o rival e pergunta para sua discípula se ela consegue se levantar. Com um sorriso vitorioso, a garota responde que conseguiu manter a promessa que fez a ele. O jovem mestre então a olha com um sorriso cheio de orgulho pelo seu grande feito. Ele ajuda a se levantar enquanto o mestre do salão os parabeniza e pede para ela responder. Com isso, o rapaz ergue a mão da garota e anuncia para todos ali quem foi a grande campeã. O anunciante grita que a vencedora é seu Rua da Seita dos Céus Justos e ela sorri muito feliz. Aproveitando o momento, o protagonista diz que gostaria de falar algumas palavras para a multidão. Com um sorriso, ele anuncia que a cerimônia de fundação de sua seita será em um mês e convida todos. A plateia fica confusa, pois nem sabiam que a seita era tão nova a ponto de nem ter sido fundada. O líder rival percebe que ele usou o torneio para fazer uma grande propaganda para sua própria seita. O homem fica ainda mais furioso ao lembrar que a jovem também usou uma habilidade Yin que foi escondida. Sem conseguir se controlar, o mestre avança pronto para atacar os dois na frente de todos, mas seu ataque é interrompido por Wang Pao, que segura o braço de seu antigo mestre com força. O líder fica chocado e pergunta o que ele está fazendo enquanto Wang Pao pede para ele se acalmar. O homem então se enfurece e acusa o jovem de já estar do lado da seita dos céus justos. Com os olhos brilhando de raiva, ele grita que traidores devem ser executados na mesma hora. Ele então lança um ataque mortal contra seu ex-discípulo, mas é bloqueado por uma figura rápida. Ele interfere e avisa que Wang Pao agora é da sua seita e não deve ser tratado assim. O jovem mestre desafia o líder rival e diz que pode lutar no lugar dele se o resultado não agradou. Com um aperto poderoso, ele então esmaga a mão do homem, que grita de dor com a força do ataque. O líder da outra seita fica chocado e sem reação diante da demonstração de poder do nosso herói. Completamente humilhado, ele manda o rapaz fazer o que quiser e vai embora dali sem dizer mais nada. Cheio de ódio, o homem grita para seus discípulos sumirem de sua frente enquanto se afasta da arena. O líder jura que nunca vai esquecer a humilhação e o protagonista pergunta se Wang Pao se arrepende. O novo discípulo diz que não, mas se pergunta se alguém sem talento como ele pode mesmo recomeçar. Mas seu novo mestre o conforta e diz que ele já é um ótimo artista marcial e que vai provar isso. Numa lembrança, vemos o rapaz sendo humilhado por seus antigos colegas de seita após um castigo. Eles o chamam de casca vazia e dizem que ele só tem aparência, mas nenhum talento para lutar. De volta ao presente, o jovem fica emocionado com as palavras de seu novo mestre e começa a chorar. Com isso, ele agradece e promete se esforçar e o sistema confirma que ele é o segundo discípulo. O torneio termina e Yi Yang comenta que a garota venceu, mas seu mestre está levando todo o crédito. 2 semanas se passam e vemos a mansão da Seita dos Céus Justos em um dia bem ensolarado. O novo integrante está treinando a postura do cavalo, mas parece um pouco confuso com o exercício. De repente, Sioa aparece rindo e dá um tapa nas costas dele, o que o deixa muito assustado. Ele se vira e diz que o líder sempre enfatiza os fundamentos e a garota concorda com a cabeça. A jovem diz para ele treinar bastante e um dia será como ela que treina só há 2 meses. O rapaz se gaba de suas habilidades físicas e ela responde que então ele pode buscar água sozinho. O sistema mostra os talentos dele e ele sorri, pensando que há muito trabalho pela frente. O sistema também mostra que a fraqueza dele é a baixa sensação de Ki e o acúmulo lento de energia. Sua disposição inata é ser tímido e disciplinado, e nosso herói já suspeitava de tudo isso. O talento do rapaz está na compreensão de técnicas e em sua imagem mental inabalável, além da estamina. Nosso herói pensa que depois de seu horror vem Wang Pao mostrando que confia no potencial dele. Com um sorriso satisfeito, o líder da seita se gaba de seu ótimo olho para encontrar talentos. Mais tarde, Yi Yang o visita e o rapaz pergunta se os preparativos para a cerimônia estão indo bem. O homem diz que sim e que graças à promoção do torneio, muitas pessoas vão comparecer ao evento. Mas ele avisa que no meio das cartas veio uma ordem da Aliança Murim, o que deixa o herói surpreso. O pergaminho brilha com uma energia poderosa e chama pelo nome de Baekryun na mensagem. Eles exigem uma revisão de plágio sobre a habilidade de sua antiga família e o rapaz fica chocado. Yi Yang não entende por que isso está acontecendo agora, depois de 15 anos do lançamento da técnica. O espadachim percebe que essa é uma jogada típica de sua família, para atacar uma abertura do oponente. Ele reflete que sua arte marcial é fruto de seus 15 anos de esforço
e não tem nada a ver com eles. Mas ele sabe que se o examinador ficar do lado de sua família, será difícil evitar um veredito de plágio. Com isso, ele se desespera ao pensar que não poderá ensinar sua arte e ainda terá que pagar uma indenização. Mumpyo o chama, mas o mestre pensa que mesmo com uma reavaliação os padrões serão mais rígidos. Com ele a sério, o rapaz diz que precisa ir e se despede para resolver o problema que apareceu. Ele deduz que eles estão mirando na cerimônia de fundação e que precisa verificar as diferenças das técnicas. O problema é que ele precisa obter as habilidades de várias seitas o mais rápido possível. De repente, seus discípulos o chamam e ele se vira para eles, parecendo ter tido uma ideia. Os discípulos avisam que visitas chegaram e o rapaz fica um pouco confuso com a notícia. Do lado de fora, um homem e uma garota comentam que o patriarca deles comprou aquela propriedade. Nosso herói os confronta e pergunta quem são eles e o que estão fazendo ali naquele lugar. Os dois então se apresentam como membros da grande unidade do Céu Azul e reconhecem o protagonista. A discípula fica confusa ao ver a reação de seu mestre, que parece muito feliz com a visita, com um sorriso maligno. O jovem líder da seita pensa que isso pode mudar tudo para ele. Em outro lugar, vemos a mansão da família Baekri, enquanto Iriang conversa com um subordinado. Ele diz que a aliança provavelmente vai ficar do lado da família Baekri e sugere que eles recuem. Mas Iriang diz que não há necessidade de hesitar, pois este julgamento é de outro nível. O homem então pede para seu subordinado redigir e enviar uma carta para um lugar específico. Ele explica que se a influência da família e da aliança é um problema, eles precisam aumentar as apostas. Com um sorriso maligno, o homem diz que vai tentar puxar a união demoníaca para o conflito. De volta à mansão da família, um homem diz que o Lorde do salão externo está agindo sem necessidade. Ele reclama que não precisavam provocar nosso herói com uma revisão de plágio para uma seita nova. O Lorde Baekri Sion diz que essa foi a decisão unilateral do chefe da família e ele apenas seguiu. Ele comenta que o filho mais velho não tem interesse nem talento para artes marciais e é fraco. A outra filha, talentosa mas impulsiva, e o pior de tudo é que ela é uma garota. E o chefe da família Baekri Kang diz que não há problema dela herdar a família e que não há regras contra. Com raiva, o Lorde pergunta por que ele deixou o rapaz ir embora e se não, o valorizava. O homem diz que ele era excelente em talento e que ninguém reclamaria dele. O Lorde grita que eles precisam mostrar que as raízes do rapaz estão na família, e essa é a vontade do conselho. Com um olhar sério, o chefe da família diz que cumpriu seu dever de pai e que a diversidade é necessária. Ele então ordena que o Lorde vá e faça o jovem entender que ele sempre estará sob os céus da família. O homem então promete que vai trazer Baekri One de volta para a família de qualquer jeito. Finalmente chega o dia da cerimônia de abertura da seita dos céus justos com o lindo céu azul. Um homem da aliança diz para Baekri Song não se preocupar, pois nenhuma seita sobreviveu a essa revisão. Mas o Lorde diz que não está nem um pouco preocupado e que vai trazer o rapaz de volta. O homem não entende a obsessão, mas Seong explica que ele não é apenas um parente qualquer. Se o rapaz não tivesse abandonado a família, ele teria se tornado o maior espadachim de sua era. O jovem abandonou a família, mas a família precisa dele para manter seu poder e influência. O Lorde então se pergunta como o rapaz vai responder ao chamado deles e a multidão se agita. Com um toque de tambor, o protagonista ordena que os portões sejam abertos para a cerimônia. O jovem observa a multidão e o sistema avisa que sua frequência cardíaca está aumentando. Com um sorriso, ele diz para o sistema ficar quieto e se prepara para o evento importante. O herói então salta com uma lança e os membros da família o observam com olhares atentos. Com um grito poderoso, ele gira a lança e cria um enorme turbilhão de vento no pátio. A força do vento atinge os convidados em cheio e o Lorde e o Homem da Aliança ficam surpresos. O jovem então planta a lança no chão e a bandeira da seita dos céus justos é revelada. Com a bandeira em mãos, o protagonista agradece a presença de todos e se apresenta. Ele diz que tem muito a falar, mas que primeiro vai começar com um anúncio muito importante. Com um sorriso, ele diz que há uma tarefa a ser resolvida antes de abrir a seita e vai esclarecer tudo. O rapaz começa a falar sobre a seita dos céus justos para todos os presentes na cerimônia. Então ele grita que sua seita plagiou as artes marciais da família Baekri, deixando todos chocados. Iri Yang e outro homem ficam espantados com a confissão e se perguntam o que ele está fazendo. Um grupo misterioso na multidão questiona se o jovem está admitindo o plágio por conta própria. Um homem de máscara sorri e diz que a situação está ficando bem mais interessante do que ele esperava. O Lorde da família Baekri acha que o rapaz desistiu, mas o homem da aliança pensa diferente. A multidão inteira fica confusa e se pergunta qual é o verdadeiro plano do líder daquela seita, mas o jovem espadachim apenas mantém um sorriso calmo e confiante em seu rosto. Com isso, ele pede para o painel de revisão enviado pela Aliança Murin se apresentar para todos. O Lorde é reconhecido pela multidão como a Espada da Lua Pálida, um mestre da família Baekri.
O rapaz então pergunta qual é a intenção deles e os dois homens se aproximam dele no pátio. Com um sorriso, ele anuncia que pretende passar pela revisão de plágio ali mesmo, na frente de todos. O Lorde fica furioso pois a revisão deveria ser secreta e não divulgada até o julgamento final. O Homem da Aliança o interrompe e diz que o encontro é para mediar e não para a família interferir. Ele pensa que a aliança não pode parecer injusta e decide tomar a liderança da situação por agora. O jovem mestre então pergunta se pode começar e o Homem da Aliança permite que ele continue. Ele então apresenta uma das duas habilidades básicas de sua seita, o poderoso golpe perfurante. Com um movimento rápido, o espadachim demonstra a primeira forma chamada Céu-Terra e Homem. Em seguida, ele salta no ar e executa outro movimento impressionando a multidão com sua técnica. O Homem da Aliança questiona se aquilo plagiou a arte da família Baekri, e o herói confirma. Ele diz ter pego emprestado dos 3 talentos do céu da terra e do homem. O jovem mestre então continua sua explicação enquanto encara o painel de revisão. Ele diz que da perspectiva deles a técnica com certeza parece um plágio, mas com um sorriso confiante ele revela que a técnica também plagiou as artes marciais da família Nangugung. A multidão e o painel ficam chocados com a revelação inesperada. O rapaz completa que após confirmação direta, todas as 23 habilidades de sua seita plagiaram as artes de várias outras seitas. O Homem da Aliança fica chocado com a revelação e grita que aquilo tudo é um absurdo. Então nosso herói o questiona sobre qual parte é absurda e o homem diz que não há ninguém das outras seitas para confirmar tudo. Mas o protagonista revela que na verdade há sim e aponta para a multidão, deixando o Homem da Aliança surpreso. De repente um homem careca abre caminho no meio do povo e todos o reconhecem como o pequeno fantasma de Namgung. Nesse momento, uma garota da seita Wudang também aparece acenando e se anunciando na cerimônia. O Homem da Aliança se pergunta o motivo de todos estarem ali e o guerreiro de Nangung explica que tinha uma missão por perto. Em seguida, ele confirma que as formas das técnicas são realmente bem parecidas. O representante de Namgung explica que a arte de seu clã usa o mesmo princípio de céu, terra e homem. Logo depois, a jovem de Wudang concorda e entrega uma caixa de madeira para o painel de revisão. A caixa contém várias cartas de outras seitas confirmando as suspeitas de plágio das artes básicas. Com um sorriso maligno, a garota pergunta se as artes da família Baek também não estão misturadas com outras técnicas. O Lorde da família Baek diz que aquilo é ridículo. O jovem espadachim joga o papel e diz que essa é a mesma alegação deles sobre as formas serem um plágio. Com isso, o pequeno fantasma de Nangung fica horrorizado e se pergunta se o painel da aliança está inventando motivos. O Lorde da família Baek grita furioso, enquanto vemos uma carta que confirma a sobreposição de técnicas. Ele chama o mestre da nova seita de tolo insolente e rasga as cartas com sua energia, mas o protagonista apenas mantém um sorriso confiante em seu rosto. O Lorde Changguo da família Baek o encara com ódio e grita seu nome com muita raiva. Então ele pergunta como ele conseguiu verificar tudo aquilo e se ele espalhou a técnica por meio de cartas. O garoto diz que já falou o que queria e agora é a vez do Lorde Changguo responder a todos os presentes. O protagonista pensa que se admitirem o plágio a técnica deles vai se envolver com 23 seitas e se pergunta se seu tio arriscaria tanto. Com um olhar furioso, o Lorde Changguo começa a desembainhar sua espada. Então, num movimento rápido, o Lorde avança e ataca o jovem que defende o golpe com sua própria lâmina. Os representantes das outras seitas ficam chocados com o ataque repentino e gritam pelo Lorde. Nosso herói consegue afastar seu tio com força e grita para que ele não se aproxime mais. Com um sorriso determinado, o jovem mestre diz que aquele é um assunto pessoal apenas dele e de mais ninguém. O Lorde grita que não importa o que digam, ele é do clã Baekri e seu futuro pilar e pergunta se ele ainda se apega a isso. Ele continua seu ataque dizendo que o rapaz é quem se apega e questiona se ele ainda guarda ressentimento do clã. O homem mais velho pergunta se é porque eles não o vingaram e diz que entende se o jovem os acha patéticos por não protegerem sua mãe. Então ele prepara um golpe poderoso e diz que, se a intenção do sobrinho é arruinar o clã Baekri, ele vai ter que agir. Mas o protagonista não se intimida e seus olhos brilham com uma energia azul enquanto ele se prepara para o contra-ataque. Em seguida, ele libera um poderoso corte de energia que supera completamente o ataque de seu tio. O Lorde é arremessado para trás pela força do golpe e parece chocado com o poder do jovem espadachim. Com seu tio ajoelhado no chão, o líder da seita diz que não tem intenção de negar seu próprio sangue. Ele explica que seria mentira dizer que não tem ressentimento, mas já superou, e seu tio pergunta por que ele não volta.
O rapaz responde que como líder de seita precisa ficar mais forte por conta própria, pois não é mais o mesmo de antes. O Lord Chang-Wo então pergunta por quanto tempo ele acha que pode aguentar a pressão da família principal contra sua seita. Com confiança, o jovem espadachim afirma que está sempre preparado para resistir a tudo assim como fez dessa vez. O velhote fica chocado ao perceber a determinação de seu sobrinho. Nesse momento, um grito de felicidade ecoa pela multidão que assistia a tudo. Vemos uma lembrança do protagonista mais novo treinando feliz com seu tio no pátio da família. O jovem comemora animado por finalmente ter conseguido defender um dos golpes diretos de seu tio. O homem mais velho ri e o desafia para mais um golpe, mas o garoto parece assustado com a ideia. De volta ao presente, o líder da seita diz ao seu tio que suas técnicas e artes marciais não são plagiadas. Ele então pede para seu parente, como sobrinho do clã Baekri, esperar um pouco, pois um dia ele vai esclarecer tudo. O Lord Chang-Wo então se levanta e parece refletir sobre as palavras do jovem espadachim. Em seguida, ele se vira para os outros e se apresenta como Baekri Seong, o irmão mais novo do chefe do clã. Com isso, ele declara na frente de todos que a seita Yoichon não plagiou as artes marciais da família Baekri. Na multidão, um homem encapuzado sorri e diz que o velho com certeza escolheu a pessoa certa. Uma mulher ao seu lado o chama de velho barulhento e o homem reclama que veio de muito longe só para assistir. O sujeito encapuzado pensa que todo o campo de treinamento é como uma arma divina, o que ele acha um absurdo. Ele se revela como o jovem lorde do caminho demoníaco e diz que o protagonista é mais interessante do que esperava. Logo depois ele diz que vai sair primeiro e desaparece em meio às sombras, deixando a mulher para trás. A moça observa o local onde ele estava e parece pensar sobre aquela pessoa misteriosa que partiu. Ela então se lembra de seu primeiro parceiro de negócios enquanto observa o grupo do protagonista comemorando. A discípula do protagonista parece chocada com alguma coisa que acabou de perceber na cerimônia. 3 dias se passaram desde o evento, mas nenhum novo integrante apareceu, deixando os discípulos desapontados. Nosso herói tenta manter a calma, mas o sistema mostra que seu coração está um pouco acelerado. A jovem pergunta como podem recrutar e diz que precisam de reputação ou anos de contribuição para a comunidade. O mestre então aponta para o discípulo que fica chocado, mas ele apenas pede para ele entregar algo. A discípula se aproxima do mestre e pergunta o que é aquele papel que ele está escrevendo. Então o protagonista responde que há um jeito de conseguir novos discípulos. Longe dali, um instrutor da aliança marcial chamado Yi Gan é informado que os alunos do pavilhão Murion rejeitaram o treinamento. O homem mais velho se pergunta o motivo e seu subordinado explica que a competição de graduação está chegando e eles acham injusto. Ele continua dizendo que a divisão das academias é desigual com uma Yeon de clãs prestigiados e mudam de seitas pequenas. Um assistente chamado Jagai Pyong comenta que antes as lutas eram equilibradas, mas essa nova turma é bem diferente. Pyong explica que os discípulos de Mujung são muito habilidosos e venceram por 3 anos seguidos, deixando o moral de Muria no chão. Com isso, Igan questiona se por isso eles se recusam e pergunta sobre o mestre do pavilhão que está sutilmente do lado deles. O assistente comenta que o mestre deles quer salvar a honra após 3 anos de derrotas e pergunta o que Igan vai fazer. Nesse momento, um pombo-correio aparece na janela e pousa ali, chamando a atenção do instrutor da aliança. Então ele se vira para seu assistente, Jegai Rui, e ordena que o rapaz reúna todos os discípulos do pavilhão Morião. Com a carta em mãos, Igan declara que o treinamento vai acontecer como planejado, deixando seu subordinado muito surpreso. A cena então muda para as montanhas perto do condado de Hwayong, onde um jovem parece estar tendo um pesadelo. De repente, o rapaz acorda assustado e ofegante, como se estivesse fugindo de algo terrível em seu sono. Ele se senta na cama em um quarto com várias outras camas vazias ainda, tentando recuperar o fôlego. Esse é Sun Wukong, um discípulo de Murion que parece irritado consigo mesmo, por desonrar seu próprio nome. Lá fora ele encontra seu Munchoko, que diz para ele se fortalecer primeiro, pois ainda não é sua vez de agir. O Munchoko cumprimenta e o rapaz diz que não conseguiu dormir, então ele pergunta se algo estranho aconteceu durante a noite. Com isso, Wu Gang se desculpa e diz que tudo sobre o treinamento é culpa dele. Ele revela que foi quem incentivou todos a recusar e por isso foram punidos. O rapaz diz que não importa e que eles podem pressionar o líder da seita se não aguentarem o treinamento. Então Munchioka avisa que é hora de trocar o turno e manda o colega dormir enquanto uma sombra aparece ao fundo. De repente, os dois ficam em alerta e o rapaz grita perguntando quem está ali na escuridão da floresta. Com um sorriso, o nosso herói aparece e se apresenta como Bai Kyun, o líder da seita Yoichon. Ele se afasta um pouco e anuncia que vai começar o teste de entrada para todos os discípulos presentes. Os dois jovens ficam confusos e em guarda enquanto o mestre da seita diz que a regra é bem simples. Ele então explica que se apenas um deles conseguir passar pelo portão da seita, todos serão aprovados no teste. Com isso, Seung Wukong se enche de confiança e grita para todos os discípulos de Murion se prepararem para a batalha. Mas em um piscar de olhos o protagonista avança com uma velocidade incrível e ataca o jovem discípulo. O rapaz fica completamente chocado e sem reação
reação ao ser atingido pelo golpe avassalador do mestre da seita. Caído de joelhos e derrotado, Seon Woo-gang encara o líder da seita, que observa com superioridade. Com um sorriso, o protagonista diz que eles passam se conseguirem escapar dele sem nenhum ferimento. Longe dali, perto do Monte Budang, alguém pergunta se já ouviram as notícias do Salão Murion. Um grupo de guerreiros comenta sobre um novo local de treinamento. Uma seita recém-formada que ninguém nunca ouviu falar. Uma jovem diz que não está interessada e que a aliança marcial só está tentando equilibrar as coisas com um mestre qualquer. Ela afirma com convicção que não importa para onde eles vão, pois no final ela sempre vai vencer. Nesse momento vemos uma lembrança onde um garoto se despede de seu irmão mais velho que está partindo. O jovem garoto parece muito triste com a partida de seu irmão, que o deixa para trás, então ele corre atrás de seu irmão pelo corredor. Ele até tenta impedi-lo de ir embora, mas o menino fica sozinho no chão, chorando enquanto olha para o amuleto que seu irmão deixou para trás. Vemos uma jovem chamada Bae Ki-lisan, que jura não perder até descobrir por que seu irmão abandonou o clã. De volta à floresta, nosso herói sorri com confiança enquanto ataca os discípulos com sua arma poderosa. Ele observa os dois jovens, um caído e outro avançando com uma lança, e diz que eles não são tão ruins. Então o discípulo se apressa para ajudar seu colega Seon Woo-gang e confronta o mestre da seita. O rapaz se apresenta como Seon Moon-cheok e pergunta por que o líder da seita Witch-11 está atacando. Com um sorriso, o protagonista explica que isso faz parte de seu método de ensino para conhecer seus novos alunos. O jovem guerreiro encara determinado e o mestre da seita lembra que quem chegar ao portão passará no teste. Com isso, Moon-cheok pergunta o que vai acontecer com eles, se por acaso falharem no teste de entrada. O protagonista avança de novo e diz que se não passarem não há motivo para ir ao torneio marcial. Ele continua o ataque e ameaça amarrar todos eles no armazém até o fim das lutas do torneio. O mestre da seita explica que isso significa que eles vão perder sem sequer ter a chance de lutar. Um dos discípulos fica chocado com a declaração e grita desesperado, pedindo para ele esperar um pouco. Mas o líder da seita ignora completamente o apelo e continua seu ataque implacável contra os jovens guerreiros. Com um olhar determinado, Seon Woo-gang reflete a imagem do protagonista em sua lâmina e parece ter um plano. Ele reúne os outros discípulos e pergunta se derrotar o mestre ele também garante a aprovação no teste. O protagonista sorri com a proposta e concorda, dizendo para eles virem com tudo que tem para cima dele. Os discípulos então saltam para atacar de vários ângulos e o mestre da seita elogia a decisão sábia deles. Porém, ele desvia do ataque coordenado com facilidade e os arremessa para longe com um único movimento. Com um sorriso vitorioso, o jovem mestre diz que o plano deles poderia ter funcionado contra outro oponente. Um dos discípulos observa a cena um pouco chocado com o poder esmagador. Vemos os discípulos derrotados no chão, enquanto o mestre da seita os encara com um suspiro de decepção. Ele então pergunta onde foi parar toda a confiança deles, já que eles congelam com um pouco de pressão. Com um movimento rápido, o líder da seita ataca Seon Woo-gang, que tenta desesperadamente se defender do golpe. O mestre o segura e comenta que apesar de seu espírito, o jovem guerreiro parece estranhamente contido em seus movimentos. Nesse momento, outro discípulo avança com sua lança tentando criar uma brecha para atacar o mestre por trás, mas o protagonista desvia do ataque com facilidade e continua a analisar as habilidades de seus novos alunos. Um dos jovens fica chocado ao ver a força do mestre, que corta várias árvores com um único golpe de sua arma. O líder da seita então volta sua atenção para Seon Moon-cheok, parecendo um pouco impressionado com a atitude do rapaz. Ele nota que o jovem avalia a situação rapidamente e provavelmente tem muita experiência em batalhas reais. Enquanto luta, o mestre percebe que todos estão muito tensos e usam força demais, o que atrapalha seus próprios movimentos. Com um olhar focado, ele continua a desviar e a estudar o estilo de luta de cada um dos discípulos. Então ele bloqueia mais um ataque de Woo-gang, que fica frustrado por não conseguir acertar um único golpe. O jovem discípulo pragueja, irritado com a enorme diferença de poder entre eles e o mestre daquela seita. Vendo a frustração do colega Moon-cheok, se aproxima para passar uma nova estratégia de combate para eles. Aí ele pede para o Woo-gang cuidar da defesa e explica que o mestre está se ajustando ao ritmo de luta deles. Com isso, ele acredita que os três juntos podem usar essa brecha para finalmente criar uma abertura e atacar. Os três discípulos então coordenam um ataque, como se preparando para defender, enquanto os outros buscam o momento certo. Em um movimento sincronizado, o trio avança contra o mestre da seita com uma nova determinação no olhar, mas o protagonista o supera mais uma vez e os arremessa para longe com um único movimento. Em meio a uma onda de energia, o mestre fica sozinho no centro. Seon Woo-gang grita frustrado e avança com tudo para cima do mestre da seita, que observa.
O líder da seita o segura e diz que é tolice se atacar acreditando que ele não usaria a força total contra eles. Então o protagonista continua a desviar e a contra-atacar os golpes dos jovens guerreiros com facilidade. Um dos discípulos é atingido em cheio e grita de dor com o impacto do poderoso ataque do mestre. O líder da seita o joga no chão e diz que esperava mais deles. Ele declara que acabou, mas lembra que uma promessa é uma promessa enquanto uma energia vermelha surge do jovem. De repente, Seon Wukong se levanta com os olhos brilhando em vermelho. O jovem discípulo então libera um poderoso ataque de energia vermelha que surpreende o mestre da seita. O protagonista fica chocado com a reviravolta e reconhece aquela técnica familiar que o rapaz usou. Ele identifica a habilidade como a forma da espada morta da grande seita de sangue, uma arte marcial demoníaca. O Wukong parece exausto e o mestre da seita percebe que ele está arriscando a vida só para passar no treinamento. Intrigado, o líder da seita pega uma arma e desafia o jovem a mostrar tudo que ele tem guardado. O protagonista então se prepara e bloqueia o poderoso ataque demoníaco do discípulo com sua própria lâmina. A energia vermelha se espalha pelo campo de batalha. O mestre da seita permanece firme e focado, enquanto segura o avanço da técnica proibida do jovem guerreiro. Seon Wukong está no seu limite, mas o líder da seita o chama de pirralho e elogia seu incrível talento. O sistema avisa que o índice de desejo do protagonista aumentou pela primeira vez em muito tempo. Com um sorriso animado, o mestre da seita grita que quer aquele discípulo para ele. Ele então derrota ele com facilidade que grita de dor ao ser derrotado. O protagonista fica satisfeito após a luta intensa contra o talentoso discípulo demoníaco. Seon Wukong acorda confuso em uma cama e se pergunta onde está e se aquele é o clã da espada celestial. Um homem careca cumprimenta e o jovem percebe que exagerou na luta do dia anterior com o mestre. Ele então reconhece o homem como Wan Jin e fica surpreso ao vê-lo ali em seu quarto. De repente o rapaz se lembra da luta e do momento em que usou sua técnica demoníaca na frente do mestre. Ele entra em pânico ao perceber que usou a técnica do clã da espada de sangue e que foi descoberto. O jovem se desespera pensando que perdeu o controle e que agora pode ser executado como um espião. Mas Andinho interrompe e avisa que é quase hora da reunião e que eles precisam ir logo. O Wukong fica confuso com a calma de seu colega e se pergunta se o líder da seita não contou nada. Ele se veste e reflete que o mestre com certeza notou sua técnica, pois sua expressão foi bem estranha. O rapaz se lembra que o líder da seita até mesmo mencionou seu mestre e a espada da grande serpente pelo nome. Do lado de fora ele observa o protagonista e se pergunta por que ele ainda não o entregou como um espião. O mestre da seita está de bom humor e o jovem discípulo fica cada vez mais confuso com a situação. Com um olhar desconfiado, ele tenta entender qual é o verdadeiro plano do líder daquela seita. De repente um calafrio percorre sua espinha e ele percebe que o mestre da seita é muito mais do que aparenta. O protagonista então anuncia que todos eles passaram no primeiro teste e que mais gente do que o esperado ficou. Seon Wukong olha ao redor e percebe chocado que eles são os únicos que restaram do grupo original. Vemos os rostos dos outros 4 discípulos que conseguiram passar no teste junto com o jovem guerreiro. O grupo de sobreviventes é composto por uma garota e 3 rapazes, incluindo os 2 que lutaram com o mestre. E por fim, vemos o rosto de Seon Wukong, o talentoso discípulo que usa as artes marciais demoníacas. O mestre da seita então explica que eles vão treinar com seus discípulos e depois estudar sozinhos. A discípula entrega uma lança de madeira para Seo Moon-cheok, então ela oferece as armas de treino para o restante do grupo que a observa com muita atenção. A garota se apresenta como Seowa e diz que vai ser a parceira de treino deles a partir daquele dia. O mestre da seita então pede para que todos se apresentem e tentem se dar bem durante o treinamento. Logo depois, um dos discípulos da seita se aproxima da garota e se apresenta como Wong Pao com um sorriso. Mas Seo Moon-cheok corta a conversa e diz que eles deveriam pular as apresentações e começar a lutar logo. Ele se voluntaria para lutar sozinho e diz para o resto de seu grupo apenas ficar parado observando a luta. O rapaz parece determinado e pensa que apesar das derrotas passadas, eles não vão perder para um clã sem nome. Seowa então responde que eles não são tão fracos a ponto de perderem para um clã desconhecido. Com isso, Seo Moon-cheok avança com velocidade e promete que vai acabar com a luta o mais rápido possível. A jovem discípula, no entanto, consegue bloquear o ataque do rapaz com sua própria lança de madeira. O guerreiro então gira sua arma. Os dois continuam a trocar golpes e o choque das lanças de madeira cria faíscas no pátio de treinamento. Ele prepara um último e poderoso golpe de cima para baixo, pronto para finalizar o combate. Com um olhar determinado, o rapaz declara que aquele é o fim da luta e que ele sairá vitorioso. Mas para sua surpresa, a lança da garota brilha com uma energia azul e ela para seu golpe com facilidade. O sistema avisa que sua habilidade Espelho Claro, Água Parada, foi ativada e o rapaz se assusta com a energia.
Com um sorriso, a jovem discípula avisa que o golpe vai doer um pouco e que ele deve aguentar firme. Em seguida, ela libera uma poderosa rajada de energia azul de sua lança na direção do oponente. Os outros discípulos observam o cercado com o poder da garota, mas com um sorriso a garota desafia o resto do grupo a atacá-la todos de uma vez. Undine avança gritando seu nome e a ataca com um soco poderoso que a garota mal consegue defender. Ele elogia a postura de bloqueio dela e diz que ela deve ter treinado muito para aguentar o golpe. A jovem fica um pouco envergonhada com o elogio e agradece ao rapaz pela gentileza inesperada, mas ele avisa que ela não vai conseguir bloquear o próximo golpe tão facilmente e prepara um novo ataque. De repente, Wang Pao salta na frente dela e bloqueia o ataque do monge, surpreendendo a jovem discípula. Nesse momento, uma mão agarra o pulso de Wang Pao, interrompendo completamente o movimento dele. É Sun Wukong que sorri e diz que a partir de agora ele será o oponente do monge Undine. O braço do monge é preso com força e ele parece sentir dor com a pressão do aperto do novo oponente. Kang admite que eles são fortes e avisa que a partir de agora seu grupo vai lutar com força total. Então os discípulos de Murion avançam juntos num ataque coordenado contra o jovem Wang Pao, mas para a surpresa deles, o grupo da seita consegue bloquear todos os seus ataques com muita facilidade. Kang fica frustrado e sua energia demoníaca aparece enquanto ele reclama por estar perdendo para um clã sem nome. De longe, o mestre da seita observa toda a luta com uma expressão séria. De repente, a jovem Seohoi percebe algo e parece surpresa com o que está acontecendo na luta. Wang Pao então grita e avança com um soco poderoso na direção de um dos discípulos de Murion. Uma das discípulas de Murion, chamada Dan Rian, fica chocada ao ver o ataque repentino do rapaz. Ele usa sua arma para fazer um ataque rasteiro e derrubar a jovem guerreira com um só golpe. Em seguida, ele continua seu ataque com um giro poderoso de sua arma, pronto para finalizar o oponente. O golpe acerta em cheio. Após isso, outro discípulo Kang grita o nome de seu colega Kyoryoko. Com quase todo o grupo derrotado, a discípula avisa para a última oponente que ela é a única que restou. Seo-yo diz que a luta já parece decidida e pergunta para a jovem guerreira se ela deseja continuar o combate. A garota de Morion encara a oponente com um olhar de choque e diz que aquilo é impossível de acontecer. Ela olha para seus companheiros derrotados e se lembra que eles eram um grupo de 5 guerreiros. De longe, o protagonista observa a cena e comenta que parece que as coisas finalmente se acalmaram um pouco. Então ele revela com um sorriso que a jovem Seo-hwa está aprendendo artes marciais há apenas um mês. Todos os discípulos de Murion ficam completamente chocados com a revelação do mestre daquela seita. Seon Wukong se pergunta que tipo de treinamento ela fez para ter tanta energia interna sendo tão jovem. O líder da seita então explica que a partir de agora eles vão pesquisar formas de luta coordenadas para 2 ou mais. Ele continua dizendo que isso é especialmente importante para eles que perderam por 3 anos seguidos. O mestre da seita os ensina que para isso eles precisam acreditar em si mesmos e em seus companheiros. Todos os discípulos agradecem o ensinamento e o mestre encerra o primeiro dia de treinamento, mas antes de sair o protagonista pede para que Seon Wukong fique para trás para uma conversa particular. Os outros discípulos saem do pátio de treinamento comentando sobre o desempenho. O mestre e o jovem discípulo ficam sozinhos no pátio da seita. O sistema então ativa um modo à prova de som para que a conversa deles não possa ser ouvida. O líder da seita elogia o rapaz por sua percepção e o discípulo demoníaco fica um pouco confuso. Com um sorriso, o protagonista diz que eles podem continuar a conversa que não terminaram antes. Então ele o questiona sobre o motivo do jovem mestre do clã da Espada de Sangue estar servindo como cadete. Confiante mais do que eu, o mestre avisa que se o rapaz não der uma boa resposta, algo vai acontecer. Então o protagonista o ameaça, dizendo que ele deve se preparar para as consequências de seus atos. Flutuando com sua energia, o mestre repete a pergunta sobre o motivo de um jovem mestre estar ali como cadete. O jovem discípulo entra em pânico e se pergunta o que fazer enquanto considera a possibilidade de fugir. Mas o líder da seita dispara um ataque de energia mostrando seu poder e deixando o rapaz sem saída. O mestre aparece atrás dele e avisa que ele não tem a opção de escapar daquela conversa. Então ele exige uma resposta e o discípulo demoníaco grita perguntando por que o mestre está ali. A cena muda para 5 anos atrás quando um homem questiona o jovem por ter quebrado o braço de um oponente. O mestre do clã da Espada de Sangue ordena que o rapaz se levante enquanto ele continua ajoelhado no chão. Um raivoso homem grita perguntando por que ele não acabou com o inimigo, ou pelo menos o incapacitou. Ele o lembra de sua posição, e que um líder deve ser temido e questiona por quanto tempo vai decepcioná-lo. Para provar sua lealdade, o mestre então ordena que o jovem tire a vida de sua própria irmã mais velha. O homem explica que a irmã dele está na guerra, e que ele deve se infiltrar na aliança
aliança para cumprir a ordem. Ele grita que a sentimentalidade patética do rapaz poderia custar a vida de milhares de discípulos do clã. O mestre diz que também vai ordenar que a irmã o mate e o proíbe de fugir ou tirar a própria vida. Ele declara que um dia o rapaz deve matar ele e a irmã para herdar o clã e o ameaça caso recuse a ordem. Sem outra escolha e com a espada em seu pescoço, o jovem discípulo finalmente concorda em obedecer a ordem. Ele então declara com ódio no olhar que vai entrar na aliança como espião para cumprir a terrível missão. Mas em seus pensamentos ele planeja apenas ganhar tempo para escapar da vista de seu mestre. De volta ao presente, o jovem discípulo grita que precisa escapar e avança com sua energia demoníaca. Mas o protagonista o atinge em cheio com sua energia azul e o rapaz grita de dor com o impacto. O mestre da seita comenta que ele decidiu por um ataque frontal e que falta habilidade para avaliar o oponente. Com isso, ele desafia o jovem a mostrar mais de suas verdadeiras habilidades e o rapaz pergunta o que ele planeja. O líder da seita o lembra que ele está ali para treinar e que a luta será mais fácil se usar seu poder total. Então o protagonista o desafia a provar seu valor e os dois trocam golpes poderosos no pátio da seita. O jovem discípulo percebe que o mestre está em um nível completamente diferente daquele do exame de entrada. Ele entende que um movimento em falso pode custar sua vida e se prepara para lutar com tudo o que tem. Usando sua energia demoníaca, o rapaz libera um poderoso ataque de espada contra o mestre da seita. Os dois se chocam em um duelo de lâminas. O protagonista elogia a técnica demoníaca, mas diz que o rapaz não é adequado para as artes do caminho negro. O jovem guerreiro pergunta o que o mestre quer dizer com aquilo. O líder da seita explica que ele não é feito para a espada da matança que exige cortar tudo para vencer. Ele se lembra das palavras de seu antigo mestre que gritava que aquele era o caminho do negro. Irritado, o rapaz pergunta o que o mestre sabe sobre isso e o líder da seita aponta a hesitação em sua espada. O protagonista o ataca e diz que falta a ele a verdadeira intenção de tirar a vida de seu oponente. O jovem discípulo grita furioso, perguntando o que ele sabe para falar daquele jeito com ele sobre sua vida. O mestre então acerta com um golpe no rosto e diz que a espada do rapaz fala por ele mesmo. O jovem guerreiro cai no chão derrotado, então o protagonista pergunta qual é o verdadeiro propósito que ele busca com todo aquele poder. O jovem discípulo grita que no fim tudo se resume a tirar vidas e que o propósito não importa. Então o mestre da seita o questiona sobre o motivo pelo qual ele segura uma espada em suas mãos. O rapaz hesita por um momento, mas logo recupera a compostura pronto para responder à pergunta. Com sua energia demoníaca fluindo, ele declara que a razão pela qual ele luta é para proteger algo. Em último esforço, o jovem guerreiro libera todo o seu poder e ataca o protagonista com força total. O choque das energias cria uma enorme explosão no pátio da seita. O discípulo demoníaco fica de pé, mas parece exausto e ferido, após o confronto final com o mestre. Caído de joelhos, ele revela que o motivo de lutar é por ele mesmo, pois ele precisa se tornar mais forte. Ele se lembra de seu pai, um homem honrado que não era um grande artista marcial, mas sabia manter sua palavra. Seu pai era um guerreiro que lutava sozinho mesmo quando todos os outros fugiam do campo de batalha. O rapaz se recorda de ver seu pai sendo derrotado em combate e isso o marcou profundamente. Ele pensa que a partida de seu pai foi injusta e que se agir de forma imprudente terá o mesmo destino. Por isso, ele acredita que precisa ficar mais forte e aguentar tudo, não importa o que aconteça com ele. Mas ele percebe que sua obsessão por poder o levou a se tornar o jovem mestre do clã da Espada de Sangue. De volta ao presente, o mestre da seita o encara e pergunta se ele se arrepende do passado que viveu. Com um olhar cansado, o jovem discípulo responde que não sabe se arrepende ou não de suas escolhas. Ele explica que só queria proteger a honra de seu pai e provar que ele não era um covarde fraco. O rapaz queria mostrar a todos que seu pai era o guerreiro mais corajoso de todos como um bom filho. Com lágrimas nos olhos, ele grita que luta para provar que é o herdeiro de seu pai e carrega seu legado. Mas agora, ele admite que se sente perdido e não sabe mais qual caminho deve seguir em sua vida. O jovem discípulo se rende e pede para o mestre acabar com ele, mas implora para poupar seus colegas. O protagonista se agacha na frente dele e diz que entende a situação do rapaz com um olhar sério. Então ele diz que o jovem luta para proteger e o discípulo demoníaco fica confuso com a declaração. De repente o mestre o arremessa com força contra uma encosta. O jovem se contorce de dor no chão e o líder da seita ordena que ele se levante imediatamente. Ele diz que o rapaz o lembra de um garotinho perdido e cego pela vingança, o que deixa o discípulo confuso. O protagonista revela que também deixou o clã Baekri e se juntou ao salão de treinamento marcial no passado. Ele se oferece para ajudar o jovem a consertar suas artes marciais, enquanto os outros aprimoram o básico. O líder da seita então revela que sabe que o rapaz é um discípulo direto de uma grande família.
Ele promete desconstruir toda a base e as artes marciais do jovem nos próximos 15 dias de treino. O mestre o avisa que o processo pode ser doloroso e pergunta se ele confia e consegue seguir sua liderança. Com um sorriso confiante, o protagonista diz que não se preocupe, pois esse é o seu papel como mestre. Longe dali no santuário da Aliança Murim, alguém comenta sobre o talento dos garotos de Mujinguan. Outro homem confirma que eles estão com pontuações altas e que os mestres já estão de olho neles. O homem mais velho, chamado Wijihak, revela que o líder da aliança, Sado, propôs uma aposta no torneio. Ele explica que se o salão de treinamento vencer a aliança, terá que conceder um pequeno favor a ele. Jihak continua dizendo que é uma oferta que eles não podem recusar, pois precisam de tempo para se reagrupar. Com um olhar determinado, o velho mestre declara que vai aumentar as apostas, pois não pode perder. Ele então nomeia como novo instrutor do torneio, um sênior que se formou há 10 anos no salão marcial. O escolhido é Cheongriu, o atual prodígio número 1 de Wudang. Abre um sorriso com a notícia. À noite, uma discípula reclama que está muito cansada após um dia inteiro de treinamento intenso. Ela continua se queixando que lutar 2 contra 5 todos os dias é demais até para eles. De repente, o protagonista aparece e pergunta se eles já estão cansados, o que surpreende a garota. Ele então anuncia que quando o treinamento terminar, eles vão assistir ao torneio da Aliança Murim. O líder da seita faz uma proposta: se eles vencerem 8 das 15 lutas, ele lhes dará um prêmio. A recompensa será uma arma exclusiva feita sob medida para cada um deles, o que deixa os discípulos animados. A jovem Seuá fica muito feliz com a notícia e mal pode esperar para conseguir sua própria arma. Os outros discípulos também comemoram a chance de ganhar um prêmio e prometem se esforçar ao máximo. Durante o treino, um dos discípulos de Muriel se surpreende com a habilidade de Seuá e a questiona. Os outros também comentam que ela parece mais energética, e ela diz que agora eles têm uma motivação extra. Um dos rapazes então pergunta se o mestre só trata bem as pessoas de quem ele gosta no clã. O jovem Gongpao ri da pergunta enquanto Seon Wukong observa de longe amarrado e punido pelo mestre. O protagonista o chama de tolo e questiona se a ordem de não fazer nada era tão difícil de seguir. O rapaz se perguntou o que o mestre quer dizer com não fazer nada enquanto o líder cola um talismã nele. O jovem grita de dor com o choque do talismã que o mestre explica ser usado para prender Regis. O líder da seita diz que o talismã vai prendê-lo se tentar se mover e o desafia a se libertar sem usar o corpo. De repente, Wangpao confronta o mestre e pergunta se é verdade que ele está dando tratamento especial a Kang. O protagonista manda ele continuar o treino e diz para mostrarem o quanto melhoraram com a motivação. Ele se vira para o seu discípulo e pede para ele observar seus companheiros de perto e refletir. Vemos os discípulos de Murium treinando com os da seita, e eles parecem estar em completa sintonia. Durante a luta, um discípulo pensa que a oponente não lhe dá espaço para se posicionar e atacar. Sion Munchioki então usa seu próprio corpo para atacar, já que o alcance da lança era o problema. O jovem amarrado fica chocado ao ver o colega usar técnicas de ataque corporal e se pergunta quando ele aprendeu. Ele se questiona sobre o movimento que Seuha fez e se foi um erro da parte dela durante o treino. O mestre então pergunta se ele consegue ver o crescimento de seus companheiros, que melhoraram muito rápido. Ele o provoca dizendo que o rapaz deve ter medo de ficar para trás ao ver a evolução dos outros. Um sistema informa que seu Munchioka entrou no estado de lança e corpo como um só durante o combate. O jovem então ataca com uma nova técnica usando seu corpo como uma lança para superar o oponente. Desesperado, o discípulo amarrado implora para ser solto, pois não pode ser o único a ficar para trás. O mestre diz que se ele se mexer nunca será como seu colega, pois está apenas imitando seu antigo mestre. O líder da seita grita que ele não pode quebrar seus hábitos apenas com as técnicas que aprendeu e o questiona. O rapaz então percebe que se não pode consertar os hábitos do corpo, precisa consertar os da energia. O protagonista confirma e diz que enquanto seus colegas buscam novas formas, ele precisa ir além e mudar sua energia. Ele explica que um artista marcial usa no máximo 70 dos 365 pontos de acupuntura. Determinado jovem discípulo decide encontrar novos pontos de acupuntura e despejar sua energia neles. O sistema avisa que sua energia interna se misturou com energia impura e flui ao contrário em seu corpo. O mestre adverte para não se apressar, pois se a energia mutante o engolir, ele perderá seu Dantian. Os outros discípulos se assustam com o treinamento extremo e se perguntam o que está acontecendo ali. Seon Wukong grita de dor com a energia vermelha saindo de seu corpo. Amarrado, ele pensa que não pode desistir agora e nem voltar para seu passado horrível. Ele se concentra em esvaziar seus pontos de acupuntura e purificar a energia impura para expulsá-la de seu corpo. O sistema avisa que Seon Wukong iniciou a circulação celestial menor e ele grita com esforço.
O jovem discípulo finalmente cai no chão exausto e tossindo após o intenso treinamento de purificação. O mestre da seita se aproxima dele e pergunta se ele está bem depois de todo o processo doloroso. O rapaz desmaia e o protagonista o segura gentilmente para que ele não caia com tudo no chão. Ele então diz que o jovem finalmente se esvaziou das artes marciais do clã da Espada de Sangue. Com um sorriso, o mestre o parabeniza por ter se tornado uma lousa em branco pronto para um novo começo. O discípulo diz que se agora é uma lousa em branco, ele também precisa treinar para não ficar para trás. O líder da seita concorda e o incentiva a preencher esse espaço em branco com seu próprio caminho da espada. Todos os discípulos treinam juntos e parecem estar se divertindo e se dando muito bem na seita. Longe dali na floresta, um homem encontra uma vítima pendurada em uma árvore com o corpo completamente seco. Uma jovem guerreira manda o rapaz calar a boca e observa a cena com uma expressão séria e preocupada. O homem nota a ferida no pescoço e a forma como a vítima foi pendurada e conclui que é quem eles procuravam. A garota se agacha e percebe que eles perderam o rastro da criatura mais uma vez durante a perseguição. O rapaz comenta que não há um padrão entre as vítimas e que parece que a criatura apenas gosta de sangue. Ele sugere que a causa de tudo aquilo pode ser um monstro com um desejo incontrolável por sangue. O homem continua a análise e diz que o dano é pequeno para um monstro grande, mas a falta de rastros indica inteligência. A jovem guerreira se levanta e diz que eles não podem permitir mais vítimas e que vão continuar a perseguição. Ele concorda com a decisão dela e diz que eles devem fazer o que sua superiora mandar sem questionar. Ele então pensa um pouco e sugere que talvez eles devessem fazer um seguro de vida. Vemos um aviso que diz para contatar o líder do clã da Espada Celestial em caso de ausência por mais de um mês. O protagonista lê o aviso e sente que aquilo vai se tornar um grande incômodo para ele no futuro. Ele se reúne com seus discípulos e os parabeniza pelo trabalho duro nas últimas 2 semanas de treinamento. O mestre diz que Seo Hwa e Wang Paul conseguiram 8 vitórias e que vão receber suas armas prometidas. Ele os incentiva a se orgulharem de si mesmos e diz que espera que eles se saiam bem no segundo treinamento. Os discípulos olham para o mestre com expectativa e ele se prepara para anunciar a próxima fase do treino. Com um sorriso maligno, o protagonista declara que o segundo treinamento será para eles se enfrentarem. Em outro lugar, um homem lê um relatório sobre casos de pessoas desaparecidas na região de Onan. Ele explica que as vítimas são encontradas com as artérias cortadas e o sangue totalmente drenado de seus corpos. O protagonista ouve o relatório e comenta que parece ser obra de um assassino em série ou um demônio. O homem continua dizendo que a Aliança Murin enviou Nangun Wu e o taoísta Chung Ha para investigar. O mestre da seita fica aliviado ao ouvir os nomes e diz que não há com o que se preocupar se são eles. Ele explica que a combinação dos dois é excelente, que eles são uma dupla muito forte e habilidosa. De repente, uma memória sombria de um demônio roxo com olhos vermelhos brilhantes surge na mente do protagonista. Ele pensa na palavra demônio e admite que aquilo lhe traz péssimas lembranças de seu passado sombrio. Ele pergunta quando ele vai contar para a escola marcial e o protagonista se surpreende com algo. De repente, uma briga começa e o monge Andin é jogado com força contra uma mesa, quebrando tudo. O homem grita perguntando para onde ele pensa que vai e o monge responde que não está fugindo de ninguém. O monge e outro discípulo começam a discutir e o protagonista só apenas observa. O discípulo revela que Chung Ryu, o guerreiro Taiji, está envolvido e que ele está ensinando uma escola marcial. O protagonista pensa que Chung Ryu é um gênio e que pessoas assim não costumam ser boas em ensinar. O homem se desculpa pela falta de talento de seus discípulos, mas o mestre da seita o tranquiliza. Com um sorriso confiante, ele revela que durante seus anos na escola marcial, ele nunca perdeu para Chung Ryu. Os discípulos ficam surpresos e o monge pergunta sobre o passado do mestre, que diz que era chamado de Dragão da Espada Branca. Ao ouvir o nome, o monge fica chocado e pergunta se o mestre é o antigo líder do Esquadrão Celestial. O rapaz fica empolgado e declara que a partir daquele momento vai seguir o líder da seita sem questionar. O mestre diz que se saíram bem no último mês e que seguiram seus ensinamentos melhor do que o esperado. Mas os discípulos gritam que ainda podem treinar mais e o mestre manda eles calarem a boca e ouvirem. Um dos rapazes comenta que por mais intenso que seja o treino, eles se recuperam rápido e se sentem bem. O protagonista então explica que eles receberam uma recuperação aumentada por estarem temporariamente em sua seita. Ele continua dizendo que o descanso é necessário e que a fadiga mental é tão importante quanto a física. O mestre declara que aquele é o dia de descanso deles e os incentiva a visitar o Lago Dongting para ganhar experiência. Ele os avisa que se causarem problemas lá fora, eles voltarão se arrastando para a Aliança Murin. Os discípulos garantem que vão se lembrar do aviso e saem animados para o dia de folga merecido. O grupo chega ao Lago Dongting e um deles lamenta que Seo Hwa e Wang Pao não puderam ir com eles.
Animados, eles decidem comer na especialidade local, a Casa da Flor, caindo e correm para o restaurante. Mas ao chegarem, um funcionário se desculpa e diz que não há mais lugares disponíveis para ele. Ele explica que os 2 primeiros andares estão lotados e o terceiro é reservado para os maiores artistas marciais. Um dos jovens começa a reclamar do preço, mas é impedido por seus colegas antes de causar uma cena. De repente, uma mulher com um chapéu de palha se aproxima e se oferece para pagar. Ela diz que só tem uma condição e pede para que eles lhe contem tudo sobre Baekhyun. A mulher tira o chapéu revelando seu rosto e pergunta se eles aceitam a proposta dela. Os discípulos ficam surpresos e se perguntam quem é aquela mulher de olhos azuis misteriosa. Em outro lugar, um homem diz para Gao que encontrou o alvo dela e que ele é um homem interessante. Ele se lembra da forte impressão que o protagonista deixou na abertura da seita dos céus justos. A mulher diz que também queria causar uma boa impressão e planejou abrir uma loja para ganhar reputação. Ela explica que, como mestre do Salão do Dragão Amarelo o mencionou, ela não enviou uma carta para ele. Mas para sua surpresa, ela nunca recebeu notícias dele e se pergunta como aquilo é possível. De volta ao restaurante, ela come com os discípulos e um deles comenta que pensou que ela era uma espiã. A mulher ri e diz que está acostumada a ser mal compreendida, o que deixa o rapaz sem graça. Ela então pergunta se o líder da seita disse algo sobre ela, e o discípulo diz que ele provavelmente esqueceu. A jovem fica chocada com a resposta, e os outros tentam consertar a situação dizendo que o mestre é o culpado. Ela menciona a aposta com a aliança não ortodoxa, e o rapaz pergunta que aposta é essa. A mulher percebe que eles não sabem de nada, e decide contar tudo sobre a situação para eles. Ela revela que as duas alianças estão competindo e que a não ortodoxa apostou na escola marcial Morion. Os discípulos ficam chocados com a notícia, e o monge diz que o líder da outra aliança nem vai poder assistir. A jovem explica que se eles perderem, vão suspender todos os ataques e expansões por um ano inteiro. Ela continua dizendo que se eles vencerem a Aliança Murin, terá que cumprir um pequeno favor para o líder deles. A mulher conclui que agora toda a Aliança Murin espera que eles percam e que eles são peões na aposta. Um dos discípulos fica revoltado e diz que não pode aceitar aquilo e que vai exigir uma explicação. O rapaz diz que ele e Seon Woo-gang não tem nada a perder, mas os outros precisam ter cuidado com suas seitas. Ele continua dizendo que mesmo se perderem a honra deles, não vai desaparecer e a aliança vai compensá-los. O jovem guerreiro confirma sua posição, mas a garota se irrita e grita perguntando se ele tem um desejo de acabar com a vida ali mesmo. A briga começa e o discípulo demoníaco se levanta da mesa com um olhar furioso e determinado. Ele se pergunta o que o mestre da seita estava pensando ao colocá-los naquela situação complicada. Em outro lugar, o protagonista conversa com um homem e diz que a Aliança Murin vai continuar a pressioná-los. Com um sorriso confiante, ele declara que agora que eles vieram até ele, são seu povo e ele vai protegê-los. O homem fica assustado e diz que contra a Aliança Murin parece uma péssima ideia para eles. O mestre da seita o tranquiliza e diz para ele pedir permissão para quem está por trás dele se estiver com medo. De repente, um homem corre até eles e avisa que artistas marciais das duas alianças estão se reunindo. O homem se desespera e pergunta se uma guerra está prestes a começar, mas o mensageiro nega e diz que demônios apareceram. O protagonista fica chocado com a notícia e o homem revela que uma procissão de demônios está indo para o lago. Na floresta escura, um som assustador ecoa. Um demônio com olhos vermelhos brilhantes ataca um homem.